tarde, pessoal. Bom dia, aliás. Meu nome é Gabriel. Antes de começar, eu só queria dizer que todas as manifestações que vão ser expressas aqui por mim, eles representam, são de única e exclusivamente minha opinião e minha autoria, né? E não necessariamente apresenta a posição institucional da FGV, né? Dito isto, eu queria dar bom dia a todos novamente, né? E falar aqui um pouquinho de como vai funcionar o nosso webinar hoje. Acho que muitos de vocês já participaram, acabaram participando do primeiro webinar que eu fiz sobre o acervo acadêmico, que é uma ferramenta de pesquisa da FGV. E, na verdade, a gente está criando alguns treinamentos que vão ser... que é um conjunto de treinamentos, né, que na verdade são 4. A gente já teve esse primeiro, que foi do acervo acadêmico, teve um outro que foi feito pelo meu colega Henrique, aqui da FGV, da biblioteca, que foi sobre plágio e citações, e esse agora é que a gente vai falar um pouco de pesquisa avançada. E o próximo webinar, que vai ser, se eu não me engano, dia 19 desse mês agora, às 14 horas, que vai ser do Mendeley. Então, o objetivo desses webinars é tentar trazer para vocês um panorama de como estruturar a pesquisa acadêmica de vocês, né? Desde o processo de montagem dela, que são esses 3 primeiros seminários, com utilização das ferramentas, buscas avançadas, que é o que eu vou falar hoje, até a organização desse trabalho, que vai ser o meu último seminário, que vai ser o do Mendeley, que é um gerenciador bibliográfico que vai ajudar vocês a organizar a pesquisa de vocês. Então, essa é a terceira parte desse treinamento que a gente já vem dando aqui ao longo desse mês, desses meses. E eu vou fazer para vocês hoje uma apresentação sobre essas técnicas de pesquisa avançadas. Eu vou falar muito especificamente de como a gente faz uma busca avançada dentro da ferramenta de acervo acadêmico, que é uma ferramenta de busca que a gente tem das bases de dados e do sistema de bibliotecas da FGV, mas eu também vou extrapolar alguns exemplos para outras bases, como, por exemplo, a Web of Science e o Google Scholar, que são bases que têm algumas particularidades e algumas que vocês acabam, como o Google Scholar, utilizando muito. Eu vou combinar aqui com vocês de vocês ficarem à vontade para fazer perguntas no Q&A. Como essa apresentação, a minha outra apresentação, aquela do acervo acadêmico, ela foi um pouco longa. Essa a gente decidiu dividir porque essa vai acabar ficando um pouquinho menor. Como essa vai ficar um pouquinho menor, eu vou combinar que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir utilizando o Q&A e eu vou ficar olhando de tempo em tempo para poder responder essas questões, para a gente... Assim, pode ter pergunta no final, vou deixar um espaço para pergunta no final também, não tem problema nenhum, se vocês, quem preferir, ficar mais à vontade, mas eu acho que para a gente não perder o timing, justamente do assunto, aí, às vezes eu falo de um assunto, aí depois a gente tem que voltar no final e relembrar tudo, eu vou falar para, se vocês forem tendo dúvidas, aos poucos, podem ir colocando na seção de perguntas, que eu vou sempre dar uma olhada para poder... eu vou sempre dar uma olhada neles para poder responder vocês. Eu já vou responder aqui algumas perguntas que são praxes, né? Que são, tipo, clássicas de vocês. Esse webinar vai ser gravado. Eu vou fazer aqui uma apresentação com eu vou sempre utilizar 2 ferramentas, né? Um PPT e eu vou fazer sempre o screen share da minha tela, né? Eu vou sempre mostrar para vocês a pesquisa que eu estou fazendo. Então, esse PPT, né, esse PDF, vai ser disponibilizado para vocês no final da apresentação. Essa apresentação vai ser gravada. Respondo também para vocês que já começaram a perguntar, né? Todas as outras apresentações estão gravadas, elas estão disponibilizadas no site da biblioteca. Eu vou depois mandar o link para vocês, não tem problema nenhum. A primeira apresentação já está lá. A segunda a gente está finalizando, né, alguns ajustes que tem que fazer e vai entrar no site. Essa também vai entrar no site e a próxima do Mendeley, dia 19, também vai entrar no site. Todas essas apresentações vão ficar gravadas para vocês conseguirem utilizar elas e ver elas, né, sempre que tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida. E é isso. Então, eu vou começar aqui agora compartilhando a minha tela com vocês. E eu vou já adiantar, né? Eu vou sempre fazer essa mudança, né, essa troca. Estou compartilhando o meu PPT e depois eu vou passar um pouquinho
para a tela do meu navegador. Então, a gente vai ficar trabalhando mais ou menos assim. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Legal. Acho que já está todo mundo vendo a minha pesquisa, né? O meu PPT. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar, como eu já adiantei aqui um pouquinho para vocês, de técnicas de pesquisa, né? De busca avançada. No último treinamento que eu dei para vocês, a gente conversou um pouquinho, né? Eu falei um pouquinho de como a gente se utiliza as ferramentas do site da FGV. Então, eu expliquei para vocês, né, que a gente, quando vai montar uma pesquisa, é importante a gente entender quais são as fontes de informação que a gente tem, e eu mostrei para vocês quais o sistema de bibliotecas tem, quais são todos os tipos de ferramentas e de meios, né, que a gente pode acessar, e agora é importante como a gente vai se utilizar bem desses meios para poder fazer a pesquisa. Eu expliquei para vocês da última vez como se utilizarem os filtros, como a gente funciona cada parte da interface de busca. Só que eu também já tinha deixado para vocês, né, a gente tinha conversado, que o que define uma boa pesquisa não é a aplicação dos filtros. Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa e depois eu faço um recorte temporal, ou faço um recorte de editor, ou pesquiso dentro de um periódico, isso vai ser simplesmente um resultado, né, uma modificação, uma mudança que eu vou fazer já no resultado da minha pesquisa. O que garante um ótimo resultado para a minha pesquisa ou não é a estruturação da minha expressão de busca. E essa expressão de busca é o que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Isso. Eu vou falar para vocês, né, da busca avançada hoje, então eu vou falar de alguns booleanos e da truncagem. O que são esses booleanos e as truncagens? São ferramentas, né? São como se fossem certos artifícios que a gente se utiliza para montar uma expressão de busca complexa. Então a gente se utiliza aspas, o and, o or, o not, o parênteses, os asteriscos e também o ponto de interrogação, além de algumas outras funções que eu vou mostrar para vocês. Antes de mais nada, só para vocês entenderem, o que a pesquisa avançada ela me permite é que eu estruture de um modo legível para a máquina como é que eu vou, um conjunto de termos e ideias complexas que eu quero trazer para o meu trabalho. Então, normalmente, como é que essa busca a gente consegue estruturar ela? De duas formas. Geralmente, as plataformas permitem que a gente escreva essa expressão de busca na caixa de busca, que vai ser o foco principal dessa minha apresentação, ou que a gente utilize já na parte, né, numa abinha, geralmente tem uma abinha ou um link de busca avançada, esses pré-campos, né, que já existem para a gente poder utilizar. Então, eu vou mostrar como funciona a pesquisa dessas duas formas, só que, assim, eu já adianto a vocês que o principal é a gente saber fazer, tipo, a busca da pesquisa manualmente, por conta própria, porque você sabendo como se faz, você já entende até mesmo o campo de pesquisa avançada da própria ferramenta. Então, a gente sabendo fazer manualmente, a gente consegue entender e dar e consegue expressar melhor as nossas necessidades de pesquisa e os nossos campos de busca. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que funcionam algumas dessas buscas, quais são, né, esses booleanos e como é que eles funcionam. Vamos lá. Então, o primeiro dos booleanos é o e, o famoso AND, né? É importante eu dizer para vocês, quando a gente usa o AND ele é um que a gente costuma chamar de delimitador de pesquisa. Ou seja, se eu tenho dois termos, por exemplo, o assunto 1 e o assunto 2, como, por exemplo, aqui, organizações e marketing, ele vai fazer a busca, né? Ele vai me ajudar a criar uma busca em que os resultados de busca contenham esses dois, ou se tiver um assunto 3 ou 4, ou os três, esses termos distintos.
Então, na minha busca, vão existir todos esses termos. Então, o AND ele vai delimitar o resultado da minha busca. Eu vou fazer aqui para vocês essa busca aqui na nossa base de dados. Eu tive uma pergunta aqui, acho que do professor Decotelli, né, sobre a possibilidade de integrar bases de dados para racionalizar os resultados e evitar sobreposição de esforços de pesquisas. Então, já respondendo essa pergunta aqui do professor, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora, onde eu vou fazer a busca, assim que eu acabar de responder aqui essa questão, é uma ferramenta que a gente chama de acervo acadêmico da FGV. E ele, na verdade, nada mais é, de uma maneira bem simples, um Googlezinho da biblioteca. Ele é uma interface de busca que ele vai, por trás, juntar todas as bases de dados, ou a grande maioria das bases de dados que a gente tem, e quando você roda a busca nele, ele já faz a busca na grande maioria dessas bases de dados. Então, ele já vai pesquisar, por exemplo, nas bases que a gente tem acesso do Portal CAPES, JSTOR, Wiley, Gale, vai pesquisar nas bases que a gente assina, como, por exemplo, da EBSCO, que é a Business Source Complete, a Academic Search Premier, que a gente também tem acesso a CAPES, a Emerald, e por aí vai. Então, tipo, nessa interface de busca, eu até falei dela, né? Eu expliquei ela para vocês no treinamento passado. Ela funciona, o objetivo dela realmente é racionalizar, tipo, a sua pesquisa, né? Deixar ela mais rápida e mais concisa, porque a gente tinha aquele problema de ficar repetindo o mesmo resultado, a mesma busca, em diferentes bases. Existem algumas bases de dados que não são, como é que eu posso dizer? Que não estão contempladas nessa ferramenta de busca, e geralmente são bases de dados, de dados que contêm dados, por exemplo, macroeconômicos, contém informação de empresas. Então, por exemplo, algumas bases que a gente tem como a Orbis, a Economática, a Bloomberg, a Capital IQ, essas bases de dados, por algumas questões contratuais ou por questão de mesmo de indexação, porque não tem como indexar os metadados nesse tipo de pesquisa, essas bases não estão acopladas nessa ferramenta de busca. Mas, no geral, todas as ferramentas, a grande maioria das nossas bases de dados bibliográficas, o que eu digo por bases de dados bibliográficas, são bases de dados que têm teses, dissertações, artigos acadêmicos, e-books, e por aí vai, você vai conseguir, na sua grande maioria, fazer acesso com uma única pesquisa, que é essa primeira ferramenta que eu vou mostrar agora, que é o acervo acadêmico da FGV. Eu não vou entrar muito a fundo nele, porque eu já falei ele na aula passada, mas eu vou mostrar ele aqui para vocês, e vocês já vão conseguir mais ou menos entender. Acho que foi isso, acho que eu respondi a dúvida. Qualquer coisa é só retornar que eu volto a explicar mais se tiver faltando alguma outra questão. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Vou fazer uma nova busca aqui e vou compartilhar com vocês a minha tela do computador, né? Meu navegador. Então, a primeira busca que eu vou fazer aqui é uma busca com o AND, que é esse booleano que eu falei que delimita. Então, se eu buscar, por exemplo, já vou usar um aqui que já está pronto, History and Teaching, ele vai me fazer uma busca dentro das palavras-chave, né? Que vai ter de tudo que tem History, especificamente, e Teaching. Não pode ter os dois separados, ele não vai buscar, por exemplo, os dois separados ou só um ou outro. Lembrando que, acho que eu já comentei para vocês, só para reforçar, eu estou fazendo a pesquisa em inglês, porque lembra que eu falei com vocês, acho que da última vez, tipo, inglês é a língua franca que a gente utiliza na comunicação científica e na produção científica. A grande maioria dos artigos, das publicações estão em inglês, e mesmo as que não estão em inglês, eles têm os que a gente chama de metadados na língua inglesa, ou seja, os assuntos, o autor, o resumo. Então, mesmo se você faz a pesquisa em inglês, você consegue recuperar documentos e artigos em diversas outras línguas, seja chinês, português, espanhol, francês, catalão, por aí vai. Lembrando que quem for dar esse treinamento aqui está aberto a todo o público, porque acho que isso é a gente decidiu, né, que essa ferramenta, né, de busca ela é interessante para todo mundo, que a gente fala não só de ferramentas de dentro da FGV, mas de fora, mas lembrando que quem for da comunidade FGV tem o direito a acessar todas essas bases de maneira remota, reforçando aqui. Vocês estão vendo que aqui em cima, onde está o meu mouse, o meu cursor do mouse, tem uma telazinha escrito lá, convidado, efetue o login para acesso ao texto completo. Se você fizer login nela
ele vai me direcionar para uma página que ele vai pedir o seu login e senha. Aqui no caso, ele não pediu, porque como eu já fiz o login e senha de uma vez, ele já entra direto. Mas se não, ele vai abrir uma paginazinha escrito FGV-SB, login e senha. É só você colocar o seu login e senha. Se você for funcionário ou professor, o seu login de rede FGV, que é o seu e-mail institucional FGV, @fgv.br, e a senha. E se você for aluno, é só você colocar o seu AD acadêmico, que é o mesmo do Wi-Fi, o mesmo login e senha que você entra no eClass. E a partir daí você consegue acessar. Vamos lá, já teve algumas outras perguntas. A Cláudia perguntou se consegue acessar alguma gravação das aulas passadas. Consegue, acho que eu já respondi. No final, a gente vai botar o link do site da biblioteca para poder deixar essas aulas para vocês. As teses e dissertações que tem nessas bases são apenas as defendidas pela FGV? Na grande maioria, sim, porque a gente tem a nossa produção intelectual, toda a produção intelectual aqui dentro dessa base de dados. Só que existem algumas outras teses e dissertações que, porventura, podem estar em alguma outra base de dados de alguma outra universidade, de alguma outra escola. Então, alguém já perguntou sobre como faz buscas compostas, né? Tipo, foi a Camila. Por exemplo, como a gente faz, por exemplo, usando end mais palavras compostas. Eu vou explicar isso mais um pouquinho para frente e eu vou pedir só vocês terem um pouquinho de paciência, mas eu vou falar isso para vocês certinho, como é que a gente vai fazer uma estrutura de que acho que é o grande... o pulo do gato, né? Tipo, da gente utilizar bem essas pesquisas, é de como a gente faz uma busca realmente complexa. Eu vou mostrar para vocês, assim, dentro do limite não vou pegar também uma expressão de 4, 5 linhas, né? Aquela coisa absurda, apesar de já ter pego isso na biblioteca, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma expressão complexa para tentar dar vazão, né? Tentar dar forma à ideia que a gente quer mostrar. Então, eu vou falar assim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. History Teaching, né? Então, vocês podem ver que no resultado, aqui, ó, ele me veio tudo que tem History Teaching junto. Lembrando que nem sempre esse resultado de busca, eu vou sempre, tá? Parece que eu estou repetindo um pouquinho do que eu estou falando na outra aula, mas é bom para quem não participou e vai ver a apresentação depois, e é bom para relembrar algumas coisas para vocês também. É bom lembrar que, tipo, esse History Teaching, essa busca, esses termos, né, nem sempre vão estar de maneira tão exposta como, por exemplo, está aqui nesse primeiro resultado que está no título, né? Às vezes ele pode aparecer, por exemplo, no meio de assuntos. Então, por exemplo, aqui a gente tem history, aqui tem teaching, aqui tem no título de novo, aqui tem no título. Porque essa ferramenta funciona com uma pesquisa, uma ordenação que a gente chama de ordenação de relevância. Então, como é que funciona a ordenação de relevância? Dentro dessa plataforma de busca e também, por exemplo, dentro da Web of Science, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois como é que ela funciona. Essa plataforma, essa relevância funciona da seguinte forma. Quando eu faço uma busca, ele busca a repetição dessa minha expressão, desse history and teaching, de qualquer outra expressão ou palavra que eu colocar aqui, em certos campos do texto, né? Então, quanto mais ele se repetir em certos campos do documento, mais para cima, mais para frente, né, esse resultado vai aparecer. Então, por exemplo, os campos em que essa repetição aparece, preferencialmente são título, resumos e palavras-chave. Então, se esse título, se essa expressão de busca, ela se repete muito nesses três campos, esse resultado sobe e fica nas primeiras páginas. Depois disso, a ferramenta começa a pesquisar no decorrer do texto. Então, às vezes, você vai ter history no título, mas, por exemplo, e teaching é uma palavra qualquer do documento. Então, ou numa parte do texto. Então, por exemplo, aí pode parecer que não tem um assunto muito ligado, mas, assim, tem as duas palavras no texto, a ferramenta buscou, só que, tipo, ela é inteligente o suficiente para, nos primeiros resultados, botar tudo que está mais ou menos próximo nesses campos que a gente chama, né, de campos, são campos importantes, né, campos que têm uma importância muito grande na hora da pesquisa, e depois, lá para o final, ela vai começar a esparçar esse resultado e vai me dar resultados que não são tão bons, como, por exemplo, history no título, mas o título é uma palavra qualquer do texto. Então, acho que ficou um pouquinho claro aqui para vocês, né, o AND, né, que é um delimitador. A gente consegue, com o AND,
fazer a busca de 2 ou mais expressões juntas. Eu podia botar aqui History and Teaching and Education e por aí vai. Eu podia fazer a minha pesquisa com mais palavras-chave depois desse booleano. Vamos lá. Algumas pessoas aqui falaram que fez algumas pesquisas e não conseguiu nada. Então, acontece de a gente, por exemplo, algum termo não ter nenhum resultado, ou porque a gente não tem documento na base, ou porque a gente tem que rever essa estratégia de busca, mas pode acontecer, e principalmente se é uma outra coisa que eu ia falar para vocês. Principalmente quando a gente faz uma busca que ela é muito delimitadora, muito complexa, quando a gente, por exemplo, tem uma expressão de busca muito grande, das duas umas. Tipo, se a gente começa a forçar muito, fazer uma análise muito fechada, vai acontecer duas coisas. Ou a gente não vai encontrar nenhum resultado, ou a gente vai encontrar resultado que não é muito relevante para a gente. Sim, os primeiros resultados podem até ser, mas depois ele vai começar a esparçar essa busca, vai buscar um termo num campo, outro termo no outro. E a gente não vai conseguir um bom resultado. Por isso que eu sempre falo com vocês, eu falei na outra reunião, na outra apresentação, e repito agora, tipo, o exercício de busca, né, tipo, o exercício de pesquisa acadêmica, ele é um exercício de prática, é uma praxe que você tem que ter para você ficar fazendo e fazendo até você pegar o jeito. E, além disso, ele é sempre uma barganha. Ele é uma barganha entre o que você quer, entre o que a sua instituição, a biblioteca, ou o que for, os meios, né, tipo, as bases de dados podem oferecer, e aquilo também que você conversa com o seu orientador que é bom para a pesquisa. Então, sempre, às vezes, a gente quer uma coisa que é muito, muito fechada e, por exemplo, não tem jeito, tipo, não tem trabalho. Já aconteceu de chegar na biblioteca uma pessoa fazer uma pesquisa que era muito, muito fechada e, por exemplo, simplesmente não tinha trabalho publicado na área. Então, a gente teve que ir, tipo, em lugar nenhum. Era um trabalho com uma novidade, né? Muito grande, não tinha nada falando, então, tipo, não tinha base de dados que dê conta dessa expressão de busca, dessa sua pesquisa, porque, por exemplo, é um assunto muito novo, ou um assunto que ninguém fala. Então, por exemplo, também é comum, por exemplo, a gente chegar... O pessoal agora está muito na moda, Covid. A gente tem muito material de Covid, mas, por exemplo, algumas outras áreas, como, por exemplo, as áreas de economia, administração, o pessoal busca muito trabalho sobre essas áreas. Os trabalhos sobre Covid, por exemplo, nessas áreas de impacto da Covid nessas áreas, ainda estão muito, que a gente pode dizer, são muito novos, né? Então, a gente não vai ter muitos trabalhos sobre isso. Geralmente, os trabalhos que existem muito nessa área são os trabalhos na área de saúde, nas áreas das ciências duras, que a gente chama, né? Então, nas ciências biológicas. Então, sempre depende, tipo, da novidade do tema, do quanto esse assunto está sendo pesquisado ou não. Então, a gente pode ou não encontrar buscas relacionadas a isso. Alguém perguntou também se a gente tem um filtro para peer review. A gente tem, eu falei dele, esse filtrozinho aqui analisado por especialistas na outra apresentação. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, a próxima etapa. Expliquei, acho que ficou claro para vocês mais ou menos como é que funciona o History and Teaching, né? Eu vou, só para poder não ficar eu cortando muito, eu vou apresentar logo esses primeiros booleanos, antes de passar para a truncagem, eu vou apresentar para vocês o AND, o OR e o NOT, e aí eu vou respondendo as perguntas que vierem em relação a ele. Que aí acho que fica um pouquinho mais fácil para vocês, para a gente poder, só para não cortar muito, porque eu faço essa apresentação, por exemplo, em blocos. Usei o AND, o OR e o NOT, que são booleanos. Vou mostrar para vocês. Depois eu vou passar para a truncagem. E aí eu respondo mais uma porção de perguntas relacionadas a isso. Aí depois eu vou passar para a plataforma, né, o método de busca avançada daqui. Aí respondo um bloco. Depois eu passo para o Google Scholar e para o Web of Science, que são pequenininhos, e eu respondo perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Vou primeiro terminar esse bloco aqui para poder dar continuação à pesquisa de vocês. Vou voltar a minha apresentação para o meu PowerPoint. Aí, booleanos, legal. Aí, o próximo booleano, eu já vou falar dos dois, que é o OR e o NOT, e vou explicar eles juntos lá na página de busca. Então, vamos lá. Como é que funciona o booleano OR? O OR, ele o OR em português, né? Ele é um expansor da busca.
Então, quando a gente tem uma expressão, por exemplo, organizações or marketing, o que ele vai fazer? Ele vai me buscar na plataforma todos os resultados que tenham organizações só e somente, todos que tenham marketing só e somente, e se tiver organizações e marketing juntos, ele também vai pesquisar. Então, como vocês estão vendo ali, né, na bolinha, né, na representação gráfica desse booleano, eles são bem, tipo, eu brinco que é uma expressão matemática, né, voltada mais um pouquinho para essa área de ciências humanas, para a gente entender. Ele vai funcionar, uma expressão de busca vai funcionar como uma função, como uma expressão matemática. Então, vocês podem ver os conjuntos que eles representam, né? O OR, ele vai acabar buscando tudo que existe relacionado àqueles dois termos. Então, se eu tenho organizações OR marketing, ele vai buscar tudo que tem só organizações, tudo que tem organizações e marketing junto, e tudo que tem só marketing. E, por fim, a gente tem um último booleano aqui dessa nossa base. Existe um outro que é o NIR, mas ele, por exemplo, ele funciona na Web of Science, que eu vou explicar mais tarde. E esse booleano agora que eu vou falar para vocês, antes de mostrar os exemplos, é o NOT. Como é que funciona o NOT? O NOT, ele é um exclusor de resultados. Então, se a gente tem um assunto e NOT, né, outro, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar como um exclusor desse resultado depois de tudo que tiver depois do NOT. Então, por exemplo, se eu tenho organizações NOT marketing, ele vai me excluir todos esses resultados que tenham organizações e marketing juntos, ou só marketing. E vai, se tiver organizações e saúde, ele vai buscar. Se tiver só organizações, ele vai buscar. Mas tudo que tiver marketing junto com organizações ou só marketing, ele vai me excluir do resultado de busca. E por que esse resultado esse booleano é importante? Esse booleano ele é muito importante quando a gente lida com termos que valem, tipo, têm equivalência, têm significados diferentes em duas áreas. Então, por exemplo, a gente pode falar de indexação dentro de economia e indexação dentro da ciência da informação. Então, se eu utilizo, por exemplo, se eu quero saber de indexação só dentro de economia, eu vou e faço uma expressão de busca, e não me interessa nada que tenha dentro de ciência da informação, por exemplo, eu faço uma busca com indexação, NOT, ciência da informação. E pronto. Ele vai me buscar tudo que tiver indexação em todas as outras áreas, mas que não seja em ciência da informação. Um outro exemplo muito clássico, por exemplo, que acontece muito da gente utilizar aqui na FGV, é o monitoring, que o pessoal usa, porque o monitoring tem correspondência, por exemplo, em algumas áreas distintas. O monitoring, né, que é a monitoração, tem correspondência na área de administração, tem uma correspondência, o assunto, na área de engenharia e ambiental, e tem uma correspondência na área de saúde. Então, é muito comum, tipo, um exemplo que eu dei uma vez, um aluno perguntou para a minha aula que ele estava fazendo, ele precisava de coisas relacionadas a monitoramento, dentro de empresas, né? Mas que estava vindo muitas coisas relacionadas a monitoramento de pacientes dentro de TI, de hospitais. Então, para a gente resolver essa questão dele, o que a gente fez? A gente montou uma expressão de busca com monitoring, not health, que é o saúde, né? Ou medicine, o que for, qualquer termo que ele não queira que apareça. Eu vou mostrar para vocês mais tarde como é que a gente monta uma expressão de busca que dá conta dessas especificidades. Por exemplo, health a gente pode tratar como health, medicine e alguns outros. Então, com as expressões de buscas mais complexas, a gente consegue dar conta dessas especificidades da nossa necessidade de pesquisa na ferramenta de base de dados. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona, né, na prática, esses dois booleanos. Vou voltar a fazer a minha apresentação para o site e vou depois responder as perguntas relacionadas a ela. Vou voltar para o History and Teaching, né? Agora vou mudar aqui o booleano para OR. Deixa eu voltar aqui. E ele vai me buscar tudo que tem History e Teaching junto, como apareceu lá no resultado, ou tudo que tem só um e outro. Acho que para vocês entenderem bem a diferenciação de resultados, eu vou pedir para vocês olharem a diferença entre um delimitador e um expansor. Tá vendo? Ó, eu fiz um delimitador, que é o AND, porque eu obriguei a ferramenta a buscar um assunto e outros juntos. Eu tive 3.213.000 resultados. Quando eu uso um expansor, que eu tenho as duas expressões, eu expandi minha busca, eu tive, em vez de
foram 3 milhões, eu tive 28 milhões e 778 mil resultados. Então, apesar dos resultados, a princípio, serem os mesmos, né, porque ele pesquisa também o que o Andy pesquisa, vocês conseguem ver a diferença de resultados que vai estar mais para o final, porque ele vai começar a pesquisar tudo que tem só um ou só outro. Acho que isso fica um pouquinho claro, acho que isso deixa, acho que é uma maneira bem visual da gente entender como é que funciona essa questão de expansão e delimitação de busca por esses expressores, né? Então, diminuiu o resultado de busca drasticamente, mais de 25 bilhões de resultados de diferença, né? De um para outro. E, por fim, eu vou usar o History Not Teaching, que vai me buscar tudo que tem History, porém, não tem o Teaching. Você já vê que no primeiro resultado dos dois, como eu obriguei, né, a ferramenta a buscar Teaching, o primeiro resultado foi Understanding History Teaching, né? Vocês podem ver aqui nos dois. E já aqui, no resultado, quando eu boto Not Teaching, ele já me vem aqui, ó, History, sem nenhum tipo de Teaching. Law, Society and History. Então, a ferramenta, acho que deu para mais ou menos vocês entenderem, né? Ela conseguiu buscar os resultados sem a expressão de busca que eu queria. Acho que isso ficou um pouquinho claro. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se vocês têm mais questões relacionadas a isso. Então, a Camila perguntou, o AND dá para usar quantas vezes? Assim, quantas vezes a gente quiser. O problema é que conforme a gente for usando o AND, ele vai criar uma expressão de busca enorme e ele vai começar a delimitar o nosso resultado, né? Então, nem sempre é muito bom, às vezes, a gente usar o AND, né, direto, ou sem um padrão. Às vezes é legal a gente conversar, tipo, conversa com o bibliotecário, conversa comigo, ou chega lá na biblioteca, tem outros bibliotecários que podem te ajudar, porque dependendo de como a gente está... Se a gente utilizar o AND muitas vezes, né, esse resultado pode, tipo, não vir um resultado que você quer, porque não existe nenhum documento com todas essas expressões de busca, porém, pode existir uma outra forma da gente montar essa pesquisa que você queira, né, se utilizando de sinônimos ou se utilizando de alguma outra expressão. Eu vou ensinar vocês a utilizar os parênteses para a gente montar estruturas complexas, né, que a gente vai usar um ou mais booleanos. A gente, às vezes, vai ter numa expressão um and, o or e o not. Então, eu vou mostrar para vocês como é que se forma isso. Então, tipo, dá para usar um and quantas vezes quiser, mas às vezes é mais jogo, dependendo da pesquisa. Você vê como é que ela vai funcionar, você combinando outros elementos para a gente fazer essa busca. Aqui o Fábio Celestino me perguntou se nesse exemplo de organizações not marketing, ele exclui o marketing não apenas se estiver na sequência, exclui se estiver em qualquer ponto do texto. Correto. Ele vai excluir o marketing em qualquer ponto do texto. Se tiver a palavra marketing em qualquer campo, ele não vai trazer. Se trazer é porque está com erro, fala com a gente da biblioteca, a gente vai falar lá com o pessoal da base de dados, da ferramenta, alguma coisa, porque é alguma questão, mas ele não deve trazer, nunca trouxe, né? Então, já deixando isso claro para vocês, se você pesquisa organizações not marketing, não é sequenciação, é tipo exclusão total da palavra. Onde a gente tem uma questão de sequenciação é no booleano near que a gente utiliza. Ele, por exemplo, a única base que eu sei atualmente que está utilizando ele, que a gente tem, que me vem à cabeça agora, é o Web of Science, que eu vou mostrar. Nesse near, o que acontece? A gente, quando faz uma pesquisa, por exemplo, organizações near tree marketing, ele vai me buscar a busca organizações e vai me buscar documentos que o marketing apareça até 3 palavras próximos, né? 3 palavras de diferença de organizações. Se eu botar near 4 palavras de diferença, por aí vai. Esse é o único caso de exclusão, né? Tipo de booleano que a gente consegue, tipo, verificar a sequenciação de palavras. Fora isso, o not ele não. Ele vai excluir em qualquer ponto do texto. Então, essas ferramentas funcionam na busca do Google também? Então, funcionam com algumas ressalvas. O Google ele tem um modo diferente de pesquisar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma busca no Google Scholar. Já adianto que no Google Scholar, o AND e o OR funcionam direitinho. Eu estava fazendo os testes. Mas, por exemplo, o NOT não funciona. Para o Google, o NOT ele é um sinal de menos.
Então, você vai ter que botar, por exemplo, o assunto, se você quer organizações e não marketing, a gente vai organizações, tracinho de menos e marketing, e o Google ele vai excluir esse resultado. Então, por exemplo, ele tem algumas diferenciações, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona no âmbito do Google Scholar. E aí eu vou dar, isso é para o final, porque é bem rapidinho, eu vou só para dar uma passada para vocês como é que funcionam algumas especificidades dessas ferramentas de busca com o trabalho do Booleanos. Então, o OR funciona para vários termos ou só dois? Dá para trabalhar com vários termos. A gente, às vezes, tem... por exemplo, a gente, quando fala de universidade, né? A gente pode falar universidade, faculdade, se tiver English College. Então, se a gente quiser tipo, um documento que tem esses três termos, a gente pode colocar, né? Então, por exemplo, eu quero tudo que tenha marketing e esses três. Aí tem um joguinho, né? Que eu vou ensinar para vocês agora, já já. Eu vou colocar, por exemplo, marketing, aí vou abrir um parênteses, porque essa é uma busca mais complexa, eu vou botar AND antes do parênteses, né? Vou abrir o parênteses e vou botar, por exemplo, universidade, or faculdade, or college. E fecho parênteses e monto a minha busca. O que essa busca vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso escrito, né? Porque só o falando fica um pouco complicado. E ele vai buscar tudo que tem marketing e juntamente com uma ou todas essas palavras que estão em OR dentro da expressão de busca. Então, já respondi acho que a pergunta da Laura, né? Tipo, se a gente coloca a note, a palavra não aparecerá em nenhuma parte do texto, não só na área como, tipo, título, autor, não, ele não vai aparecer em nenhuma parte do texto. Tem gente pedindo aqui para fazer pesquisas específicas, né? Eu vou mostrar depois para como a gente cruza alguns temas, eu vou falar isso para vocês. Já me perguntaram aqui se essas técnicas servem só para busca na FGV. Então, se essas técnicas que eu estou mostrando para vocês servem só para buscas na FGV ou se elas servem para outras bases de dados. Então, por exemplo, sempre vai depender da base de dados. Tem base de dados que não aceita esse tipo de pesquisa, mas assim, a grande maioria que eu saiba aceita. Então, geralmente, catálogo de teses, dissertações, catálogos de bibliotecas, de livros físicos, todas elas, na sua grande maioria, vão aceitar esses booleanos, porque eles são tipo, largamente aceitos. Eu não vou dizer que todas aceitam, porque pode ter uma diferenciação ou outra, mas a grande maioria dessas bases de dados deve aceitar os booleanos. Então, o Júlio me perguntou se esses recursos podem ser utilizados em uma busca de bases, se tem termos citados em trabalhos acadêmicos para a gente rastrear plágio. Ou seja, para rastrear plágio é um pouco complicado da gente fazer isso, porque geralmente quando a gente vai trabalhar com plágio, a gente tem que, para a gente saber se uma pessoa plagiou ou não, geralmente a busca de palavras-chave não vai fazer um efeito muito grande. Por quê? Primeiro porque nessa busca, a ordenação sempre vai ser por relevância. Então, quando a gente está falando de plágio, a gente está falando de cópias, né? de algo que está dentro do corpo do texto do autor. Então, tipo, dificilmente alguém vai plagiar um título ou um resumo. É muito difícil. Então, quando a gente está trabalhando com plágio, a gente está trabalhando com expressões, né, com um corpo de texto que está dentro ou no meio, né, tipo, de um trabalho grande, né, um trabalho completo. Então, a ferramenta, como a relevância dela funciona primeiro se utilizando relevância dela funciona primeiro fazendo a busca nos títulos, autores e palavras-chave, os primeiros resultados nunca vão vir tipo as expressões de busca que estão no corpo do texto. Então, se você quiser fazer uma busca por palavras, né, chaves, para buscar plágio, você vai ter que ir lá para a página 20, por aí, página 20 eu estou sendo muito otimista, né? A gente tem 28 milhões de resultados. Você vai ter que ir para a página 20 mil, por exemplo, para poder conseguir começar a buscar essas palavras no corpo do texto. E fora que essas palavras elas podem aparecer de maneira tipo esporádica. Ela vai aparecer, por exemplo, se o aluno utilizou a palavra, por exemplo, marketing no início do texto e tipo organizações no final. Então, o trabalho, ele vai buscar, e o aluno às vezes utilizou essa palavra toda junta, tipo uma próxima da outra.
Então, tipo, a gente não tem como fazer essa busca, não é um modo bom da gente fazer uma busca por plágio se utilizando expressões de busca. Porque eu entendo, né, que a busca por plágio ela deve ser feita por, por um corpo grande de texto, né? Então, assim, a gente tem que jogar, tipo, basicamente um termo completo, né, uma frase, um parágrafo que o aluno utilizou, ou quem seja que for, que a gente desconfia que tem plágio, utilizou, né, ou até mesmo para ver se você não está plagiando sem querer ou não, para poder fazer a pesquisa. E aí a pesquisa vai começar a ficar muito espaçada, porque a gente não vai utilizar booleanos, a gente vai utilizar tipo uma frase que às vezes tem 20, 30 palavras e vai botar booleanos em todas elas. Então não é uma boa forma, acho que eu fui um pouco além, mas assim, Júlio, não é uma boa forma a gente se utilizar dessa ferramenta para fazer busca de plágio. Existem outras ferramentas que fazem esse tipo de trabalho de maneira muito mais complexa e de maneira mais certeira. Perguntaram se é melhor somente colocar 2 termos de busca. Então, não. Eu vou mostrar para você, aqui a Andrea perguntou, né? Você ia colocar tipo, muito mais termos de busca e montar isso de maneira muito mais complexa, André. Não se preocupa não, eu vou passar para isso agora. E o professor também Decotelli perguntou como a gente pode cruzar tema, né? Por exemplo, ele usou o exemplo da nova rota de seda na área de finanças, economia e projetos. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma busca complexa com diversos assuntos também a partir de agora. Então, deixa eu apagar aqui as perguntas. Perguntaram se a aula vai ficar disponível. Sim, vai ficar disponível, não se preocupem. Todo esse material vai ficar disponível para vocês. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Um instante, vou passar aqui para a minha apresentação. E o share. Legal. Vamos lá, né? Eu falei aqui para vocês dos booleanos. E agora, do end or not, eu vou falar para vocês da truncagem. E como é que a truncagem funciona? A truncagem, elas são alguns né, artifícios que a gente usa, né, alguns termos para montar pesquisas complexas. Eu vou falar delas todas e depois eu vou mostrar como é que a gente se utiliza ela. Eu não vou ficar parando uma por uma e mostrar. Então, por exemplo, a primeira truncagem, acho que é aquela clássica que a grande maioria de nós já conhece, que é a das aspas, né? Que a gente utiliza no Google, utiliza em outras várias plataformas. As aspas, elas são utilizadas quando a gente quer buscar uma expressão exata de algo, quando a gente geralmente tem um termo composto. Então, por exemplo, direito civil. Quando a gente joga direito civil numa ferramenta de busca, e eu estou falando agora, tipo, dando exemplo especificamente da ferramenta de busca da FGV, o Acervo Acadêmico, a ferramenta ela é inteligente o suficiente para buscar esse termo junto. Então, nos primeiros resultados, vai vir direito civil tudo junto. Só que lá para o resultado 30, da página 30, 40, 50, ou até mais, porque esse é um termo muito comum, o que ele vai fazer? Como eu não usei nenhum booleano, ele vai começar a buscar tudo que tem direito civil separado. Então, às vezes, tem direito no título do texto e civil lá no corpo do texto, uma outra palavra qualquer. Tipo, às vezes é um trabalho um assunto, é direito penal, ou é direito ambiental, e civil é só uma palavra qualquer no texto. Então, a ferramenta, tipo, ela vai buscar esse resultado também. Óbvio que não vai estar nos primeiros resultados, a ferramenta lá é inteligente o suficiente para fazer isso, o algoritmo ele entende isso, porém, vai aparecer esse tipo de resultado. E como é que a gente faz para poder resolver essa expressão? Essa questão, né? A gente cria aspas, a gente põe aspas no entorno da palavra composta. Então, se eu botar direito civil entre aspas, esse resultado ele vai vir só o que tem direito civil, tudo junto. Lembrando que eu vou falar, né? Eu toda hora me interrompo para poder falar, que é importante falar. Eu estou dando muita informação para vocês. E com essa truncagem vai ficar mais informação ainda. É importante lembrar que tipo, vocês vão ter acesso a todos esses documentos, esse material e a minha apresentação também, mas que tipo, vocês vão começar a pegar essas utilizações,
dessa busca complexa com a prática de pesquisa. Então, não fiquem assustados, a gente agora tem 1h30, 1 hora, tipo até 2 horas, eu acho, para poder dar conta desse primeiro momento, que acho que é o mais importante explicar para vocês esse universo, mas depois, vocês, quando for fazer a pesquisa de vocês vão ter dúvidas tipo, pontuais de diversos outros temas. E para isso, acho que no final, daqui, no final da apresentação vai estar aqui o meu e-mail, o telefone, o contato da biblioteca. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, que caso tipo, vocês não tiveram agora, ou que eu mesmo, vai ter muita dúvida de vocês, porque eu não vou conseguir responder por questão de tempo, por questão de temática, eu não vou conseguir responder aqui. Vocês mandam, tipo, para esse e-mail, para o e-mail da biblioteca, que a gente vai responder. Se vocês forem da FGV, mandam, não tem problema nenhum. Se vocês forem de fora também, podem mandar ou falem direto com o bibliotecário da sua própria instituição, que ele também vai saber ajudar vocês, não tem problema nenhum. Ou procurem, que a gente agora, a biblioteca não está trabalhando nesse momento de pandemia, a gente não está trabalhando presencialmente, só online, mas você pode procurar tipo, os canais de pesquisa da sua biblioteca. Se você é aluno de São Paulo, de Brasília, você pode procurar direto o canal da sua biblioteca específica e falar com o bibliotecário direto, que você está mais acostumado, não tem problema nenhum. Ou pode mandar tudo para o meu e-mail também, para o e-mail que eu vou deixar aqui, e eu vou ter o prazer de responder todas as dúvidas de vocês e tirar todas essas questões. Não é problema nenhum, tá bom? Só para deixar isso claro, porque tipo, como eu vou falar muita coisa, estou falando, né, já muita coisa, pode ficar coisa que continue gerando dúvidas em vocês ou questões que vocês só vão surgir no decorrer da prática de pesquisa de vocês, que acontece muito, né? Então, vamos lá. O próximo aparelho, né, de truncagem é o parênteses. E o parênteses, na verdade, ele é a estrutura principal de qualquer expressão de busca, né? Porque é ele que vai complexificar essa expressão de busca. Então, a gente utiliza o parênteses em estruturas de pesquisa, direcionando sempre a expressão prioritária. Então, por exemplo, eu tenho administração e... lembrando que o evento está agendado até às 11 horas, tá, gente? Já são 9h49, aí eu estou tentando manejar o tempo. Comecei até um pouquinho mais rápido, vocês estão vendo que eu estou respondendo muitas questões, né? Porque como essa apresentação é um pouco mais rápida que a anterior, dá para eu ficar tipo, respondendo questões para vocês sem problema nenhum no decorrer. Mas essa apresentação vai até 11 horas. A gente tem o parênteses, né, que ele vai sempre direcionar a expressão prioritária. Então, vocês estão vendo aqui, é o exemplo que eu usei. Né? Eu quero uma expressão de busca que tenha administração e, por exemplo, e que venha junto, eu quero saber de administração dentro de faculdades. Então, a gente sabe que, tipo, na literatura, a gente, quando vai falar de faculdade, a gente pode usar faculdade, universidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar administração, vai usar o booleano and, porque essa expressão tem que estar junto com a próxima. Vai abrir um parêntese e vai botar faculdade ou universidade. Por que eu abri o parênteses e não joguei a expressão corrida? Porque o que vai acontecer? Ele vai funcionar como uma expressão matemática. Lembra que eu falei para vocês? Se eu jogasse tipo, a expressão tipo, sem um parênteses, ele não ia entender o que está dentro do parênteses é uma expressão prioritária, ou seja, é para o algoritmo calcular primeiro. Então, o que ele ia fazer? Quando a gente tem expressão fora do parênteses, o que a ferramenta faz? O que os booleanos faz? Eles resolvem a equação, né? Equação aqui entre aspas, da esquerda para a direita. Então, o que ele ia fazer? Ele ia me fazer uma busca que, em vez de buscar tudo que tem administração e faculdade e universidade junto, ou só administração e faculdade, ou só administração e universidade, como essa pesquisa aqui me diz que é para fazer, ele ia buscar primeiro, ele ia resolver primeiro a expressão administração e faculdade, ou seja, ele ia me dar tudo que tinha junto, administração e faculdade ou universidade. Ou seja, aparecer administração, resultados de busca com administração e universidade junto e coisas com só universidade separada. Entendeu? Então, eu iria fazer primeiro uma expressão delimitadora e depois uma expansora, em vez de fazer primeiro a expansora e depois a delimitadora. Entende? Então, se a gente tem que sempre usar o parênteses para a gente poder direcionar essa expressão prioritária, porque senão ele vai resolver a equação da esquerda para a direita, em vez de resolver primeiro o que está no parênteses, que é o que eu preciso, porque eu quero administração e tudo que tem a faculdade e universidade junto.
Isso é um pouquinho, né? A princípio parece um pouquinho complicado, mas depois de vocês pegarem, vai ser tranquilo, vocês vão fazer isso tipo com uma mão na frente e outra atrás. Fora que vai ter sempre gente aqui para ajudar vocês no decorrer da pesquisa de vocês. Sempre bibliotecário aqui na FGV, pronto para atender vocês e a demanda. Deixa eu pular para o próximo slide. Uma travadinha aqui. Já pulou um pouco. Aí. Por fim, a última parte da truncagem, que são os asteriscos e o ponto de interrogação. Então, como é que funciona a questão do asterisco? Vamos lá. O asterisco a gente se utiliza quando a gente quer abarcar, por exemplo, múltiplos sufixos. E a gente, por exemplo, tem palavras no plural. Então, por exemplo, a gente quer uma pesquisa que tenha tudo que tem a ver com a questão nuclear. Então, serve para a gente pesquisas que tenham resultado com a palavra nuclear, nucleares, nuclearização e por aí vai. Então, para evitar da gente fazer uma pesquisa enorme com nuclear, ou utilizar o OR, né, que é o expansor, nucleares, nuclearização, o que eu vou fazer? Depois não é bem um radical, né, mas depois desse prefixo da palavra, né, onde a palavra começa a se multiplicar, né, começa a ter vários sufixos, eu vou acrescentar o asterisco. E a partir dali, ele vai buscar tudo que vier depois, tudo que tem essa palavra e o que vier depois dela. Então, ele vai buscar para mim nuclear, nucleares, nuclearização e por aí vai. Então, essa expressão serve para quando a gente tem uma palavra, né, que a gente às vezes quer usar o plural, etc., e a gente não quer usar um monte de or, né? Quando a gente, por exemplo, tem em inglês a palavra innovation, né, que é innovation, innovations, innovative, innovatives, no plural também. Então, a gente sempre utiliza desse asterisco para poder manter o prefixo e buscar uma palavra com múltiplos sufixos. E, por fim, a gente tem o ponto de interrogação. E o ponto de interrogação, para que ele serve? Quando ele existe, né, uma incerteza no meio de um caractere. Por exemplo, isso acontece muito, é muito comum com busca para autor. O aluno vai e coloca lá, por exemplo, Maíra e administração. Então, a princípio, a ferramenta vai buscar, você tem Maíra e administração. Só que você não sabe se essa autora, Maíra, que escreve sobre administração, é com I ou com Y. Então, onde você tiver uma incerteza de algum caractere, você coloca o ponto de interrogação, que aí ele vai buscar, por exemplo, Maíra com I, Maíra com Y, e por aí vai. Então, sempre que você tiver incerteza de um caractere na busca, você utiliza no meio da palavra, né, você utiliza o ponto de interrogação e ele vai fazer essa busca. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona, eu vou explicar para vocês cada uma delas, o que elas querem dizer, e vou mostrar para vocês como é que funcionam buscas complexas, né, a montagem de uma busca complexa, como é que vai ficar. Eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu vou, só a título de curiosidade, jogar elas na ferramenta de busca lá da biblioteca para vocês verem como funciona, tá bom? E depois eu vou atender as questões relacionadas a essa parte e responder a pergunta de vocês relacionadas à truncagem, se tiver alguma. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, né? São exemplos enormes que eu fiz aqui, né, de pesquisas que a gente chama de pesquisas complexas. Então, vamos lá. Por exemplo, o primeiro exemplo de pesquisa eu queria uma pesquisa, tipo um exemplo, eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, um aluno chegou para mim na biblioteca ou eu estou fazendo um trabalho, eu quero pesquisar tudo que tem em marketing dentro de faculdades e universidades, mas que não sejam relacionados a ensino, ou seja, não tenham a palavra ensino no texto. Então, o que eu vou fazer? Serve marketing, sei lá, marketing para atrair alunos das escolas, da diretoria, marketing dentro da biblioteca ou dos centros de informação, o que for. Então, como é que eu montei essa busca? Eu quero a expressão marketing e eu quero tudo que tenha dentro, tudo que esteja relacionado com faculdades ou universidades. Então, vocês estão vendo que eu abri um parênteses para esse trabalho. Aí vocês veem aqui que eu botei faculdades e eu usei o asterisco. Por que eu usei o asterisco? Porque para mim serve faculdade ou faculdades no plural, ou universidades. Para mim serve universidade ou universidades. Assim, no geral, tipo, para plural, o asterisco você não necessariamente precisa colocar, porque a ferramenta ela entende quando tem um pluralzinho, tem um S, ela busca também a expressão em plural.
Mas, por exemplo, se eu tiver uma palavra, por exemplo, nuclear, como nuclear que eu usei, tipo nuclearização, é importante botar o asterisco. Mas, às vezes, tipo, para desencargo de consciência, eu queria que viesse, então, por exemplo, eu usei o asterisco. E botei aí. Então, tudo que tiver depois do prefixo de faculdade vai vir. Então, tudo que eu queria que tem marketing e faculdade e universidade, e eu quero que essa expressão de busca tenha nada que tenha a ver com ensino, ou seja, eu quero saber de marketing, universidades e faculdades, mas eu não quero nada relacionado ao ensino, né? Então, como é que eu fiz a busca? Eu fiz a busca de marketing, a primeira, eu quero tudo que tem com marketing, ou seja, a expressão prioritária da busca vai ser faculdade ou universidade, por quê? Porque eu quero que tenha os dois, então ele vai resolver. Lembra que ele resolve primeiro o que está entre parênteses e depois ele vai da esquerda para a direita? Resolveu que tem que buscar faculdades ou universidades, ele vai buscar isso junto com marketing, e esse resultado junto, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar 100 em cima. E assim a gente vai. A próxima expressão de busca, né? Eu quero tudo que tenha college e university, e um exemplo, por exemplo, do que o professor Decotelli perguntou, né, da Rota da Seda. Como é que eu ia montar essa expressão, utilizando a primeira, né, da Rota da Seda, mais projetos e economia? Eu ia botar Rota da Seda, eu ia usar, o que eu ia fazer? Eu ia usar uma aspas, tá vendo aqui onde está meu cursorzinho? Eu ia usar aspas, porque a Rota da Seda é uma expressão composta, ia botar a Roda da Seda entre aspas, e usar a expressão and, o que eu ia fazer? Ia abrir um parênteses, ia botar economia ou, ordem em inglês, né? Administração, projetos, ia fechar o parênteses e ia rodar a busca. Lembrando que é uma coisa que eu não falei para vocês, é importante que os booleanos, o AND, o OR, o NOT e o NEAR, quando vocês usarem, estejam sempre em caixa alta. Então, tipo, é importante para eles não serem confundidos com outras palavras do texto. Sempre que vocês usarem a expressão e tiverem que usar um booleano, o booleano sempre tem que estar em caixa alta, em letras maiúsculas, tá bom? Só lembrando vocês. Então, vamos lá. A segunda pesquisa. Eu queria tudo que tivesse college or university e educação e ensino, né? Teaching. Então, por exemplo, o que essa busca vai me buscar? Ele vai buscar tudo que tem college e educação, tudo que tem college or university e educação, tudo que tem university e teaching, tudo que tem university e education, ou tudo que tem university, education e teaching, ou tudo que tem as 4 palavras juntas. Então, tipo, ele complexificou a minha questão de busca, porque se eu tivesse feito essa expressão sem o parênteses, o que ele ia fazer? Ele ia buscar primeiro college or university, ele ia pesquisar tudo que tivesse college e university, ok? Depois ele ia pesquisar tudo que tivesse college e university e educação, ou seja, ia ter que ter os dois juntos e necessariamente educação, e o or do teaching ia ficar por último, ou seja, ele ia buscar o teaching separado ou as 3 primeiras expressões de busca juntos. Por isso que eu falo, tipo assim, é sempre importante a gente botar, tipo, quando for criar estruturas de pesquisa complexas, se utilizar os parênteses, que é para a ferramenta entender que tem que utilizar o college or university primeiro, education or teaching, e depois fazer a pesquisa dessas duas expressões juntas. Um outro exemplo aqui que eu usei, né? Esse é um exemplo um pouco mais esparso. Eu quero saber, a minha pesquisa eu quero saber tudo que tem relacionado à base, na base, né? De inovação, relacionado com, né? Tenha design thinking, mas eu não quero nada na área de saúde. Então, o que eu fiz? Eu pus innovation, só que como eu falei, né? Para mim serve innovation, innovations, innovative, tipo, todos os sufixos que tenham na palavra innovation. Então, peguei a palavra, o innovation, né? Pus o asterisco nela, fiz a truncagem, botei o and, aí botei design thinking. Por que eu botei design thinking entre aspas? Porque é uma expressão complexa, que é uma expressão composta, desculpa, é uma palavra composta. A ferramenta, como eu falei para vocês, ela vai entender que se eu botar tudo junto, ela vai pesquisar primeiro tudo que tem design thinking junto, mas para evitar tipo, qualquer problema, evitar resultado, que a gente chama de resultado não importante, né, para o final. Eu já botei ela entre aspas. E, por fim, eu não quero nada que tenha saúde. Então, quando a gente tem o termo saúde, às vezes pode ser health or medicine. Então, botei not e ele vai me buscar tudo que tem health ou saúde ou medicina para não buscar, né? Porque é o que está antes do not. E assim eu faço a minha busca. E, como eu falei para vocês, né, tipo, a pesquisa de autor, quando a gente usa o ponto de interrogação, eu quero tudo que tenha sobre um autor, né, tipo,
que fale de recursos humanos e que seja desse autor. Aí esse asterisco, onde ele está, ele vai buscar tudo que tem o autor Massa ou autor Maísa, entendeu? Com I ou com Y, ou Massa, se tiver um S ali. Então, tudo que tiver com essa expressão de busca, ele vai buscar. Eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar, por exemplo, primeiro... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Essa expressão de busca aqui. Eu vou copiar e colar e vou mostrar para vocês como é que vai funcionar os resultados de busca. Lembrando que eu vou voltar a transmitir o meu navegador. Lembrando que eu falei, né? Quando a gente tem uma expressão de busca muito complexa, ele vai começar a diminuir os resultados, tá? Aí depois eu vou... deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu fazer. Legal. Prontinho. Acho que eu já estou mostrando a minha tela do navegador. Legal, já estou sim. Vou jogar essa expressão de busca aqui. Tá vendo? Eu pesquisei, né? Marketing, faculdade, universidade, e não tem a palavra ensino. Então, ele já me deu aqui, ó, Universidade de Oviedo tem um programa de curso gratuito de marketing, mas não tem a palavra ensino. Marketing nas universidades brasileiras. Aqui, ó, a Universidade de Alicante faz uma aposta de marketing online para os usos das empresas de TIC. Plano de marketing, como eu falei, para serviços de documentação e informação, por exemplo, entendeu? Ele me fez uma busca, lembra que eu fiz essa busca aqui, a primeira, que era marketing dentro de universidade e faculdade, mas que não tivesse a palavra ensino, ou seja, a princípio ele não tem a ver com a palavra ensino. Pode ter documentos que tenham a ver com o ensino de marketing, mas que não tenham a palavra ensino junto, né? Pode ter algum que tenha, por exemplo, a palavra teaching ou educação, mas não vai ter a palavra ensino nunca. Mas, no geral, tipo, os resultados não vêm nada relacionado a ensino de marketing, como vocês estão vendo. Tipo, aqui, ó, marketing para serviços de documentação, análise de dados de marketing digital para empreendedor, dentro da Universidade Nacional, sede Manizales, e por aí vai. Acho que ficou um pouquinho entendível para vocês como é que vai funcionar essa busca. Então, tipo, é importante a gente fazer essa busca sempre de acordo com o que a gente deseja, né? É importante eu fazer uma ressalva aqui, que tipo, essas pesquisas têm particularidades de uma base de dados para outra. Lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar o caso por exemplo, da Web of Science e do Google Scholar, porque tem algumas particularidades diferentes, são as que a gente usa muito. Por exemplo, a Web of Science trabalha com um delimitador que é o NIR, que eu falei para vocês, que a gente não trabalha. O Google Acadêmico, por exemplo, ele não funciona o delimitador NOT. Então, ele usa como é que eu digo? O sinalzinho de menos. Então, o que acontece? Dependendo da plataforma que a gente está, isso vai mudar. Isso foi até uma questão, acho que levantaram aqui, que foi a Ruana. Que ela falou, né, que é importante observar que dependendo da base que você está pesquisando, a busca complexa vem diferente, né? Às vezes é o que acho que eu tinha falado para vocês também no início, né? Tipo, que essa busca complexa ela vem diferente. Você pode montar a lógica de busca sua, mas o que eu acho que não sei se quando eu estava no início, o que eu falei para vocês? Que eu vou mostrar para vocês também como é que, acho que já respondendo até a questão da Ruana, né? Tipo, sim, tipo, tem duas questões, né, da diferenciação, né? A busca, ela funciona de maneira diferente, algumas bases, como eu vou mostrar, por exemplo, com o Google Acadêmico, e como, por exemplo, a Web of Science. E também, tipo, a gente pode montar essa busca dentro da ferramenta de busca avançada dessas bases de dados. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a ferramenta de busca avançada
da nossa plataforma de pesquisa, que é o Acervo Acadêmico, para vocês verem que eles têm eles têm os outros campos, tipo, são diferentes, e além disso, eles já permitem que você monte a pesquisa automaticamente. Ou seja, você, por exemplo, não precisa ficar botando o end, o or, o not escrevendo. Eles já têm os campos para você fazer isso. Só que o que eu falei para vocês, o que eu acho importante é que antes de, quando eu mostrei lá no o primeiro slide que eu mostrei, né, eu falei que existem essas duas formas de busca avançada. A busca que você digita no campo de busca e a busca que tem na aba de busca avançada de diversas bases de dados. Só que eu acho importante vocês primeiro estarem aptos a fazer essa busca no campo de busca vocês mesmos, porque vocês, a partir disso, vão conseguir entender como é que funciona essa ferramenta de busca. Porque às vezes você está usando a ferramenta de busca avançada, tipo, já direto, por exemplo, no site da plataforma, mas tem ali o end, o or e o not que você não entende para que serve ou não, como funciona ou não. E além disso, a busca avançada da plataforma permite a utilização de alguns prefixos antes da gente fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, a busca avançada da plataforma permite que a gente, por exemplo, use um prefixo IT antes de uma palavra, que é para corresponder a uma busca só no título, ou uma busca de IS, que é para corresponder ao ISSN da pesquisa. Tipo, tem como a gente fazer essa busca tipo, ali na caixa de busca, porém, ela tipo, fica muito complexa e fica desnecessariamente grande, entendeu? Então, quando você quiser fazer uma pesquisa específica no título ou só no ISSN, eu vou ensinar vocês aqui daqui a pouco, né? Assim que eu acabar essa parte, de utilizar a busca avançada. E como a Ruana falou, né, eu disse aqui no início, né, tipo no primeiro slide, eu vou mostrar para vocês como montar essa pesquisa, tipo só complementando espaço, que é sempre dentro da aba de busca avançada dessas ferramentas. Só que de novo, eu acho tipo assim que é importante vocês estarem ligados nessas duas coisas. Uma é que algumas bases de dados, diferentes ou não, funcionam de formas diferentes com esse booleano. Como eu falei, o Google Acadêmico funciona com menos, e a Web of Science, por exemplo, tem o NIR, e tem o SEIME também na Web of Science, que a gente utiliza o SEIME para quando a gente está fazendo uma pesquisa por endereço. Então, por exemplo, o SEIME na Web of Science ele é utilizado só quando a gente está fazendo uma busca de endereço, só serve para isso, é uma especificidade, uma particularidade dessa busca. Então, o aluno faz uma busca na Web of Science que ele quer um trabalho tipo de marketing na universidade nacional, né? Eles falam, né? Só a base dá isso como exemplo, né? Só que, por exemplo, ele vai buscar marketing e na pesquisa de busca, ele montou uma pesquisa complexa buscando universidade nacional, só que ele quer universidade nacional, tipo, tem universidade nacional com esse nome, tô só dando um exemplo, né? Na Argentina, tem uma no Canadá, tem uma no Chile, então ele vai usar o SEIME e vai, por exemplo, universidade, marketing em Universidade Nacional, aí vai usar o SEIME Canadá ou SEIME Chile, que é para poder, a Web of Science faz essa busca buscando aquela universidade nacional do determinado país que ele botou depois do SEIME. É uma particularidade, tipo assim, bem específica da Web of Science, mas é importante vocês saberem, é importante, é uma base que dá, tipo, a Web Science é uma base bem completa, e eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. E a gente consegue fazer, tipo, a pesquisa de diferentes formas. Eu acho que eu consegui te responder, né, Ruana? Se não, qualquer coisa é só escrever aí que eu retorno se não for bem isso que eu entendi. A Pamela me perguntou se funciona para LinkedIn. Então, Pamela, eu não sei te dizer. Tipo, a grande maioria de sites aceita os booleanos comuns, né? O AND e o OR. Mas como o LinkedIn não é uma base acadêmica, tipo, eu acabo ficando muito focado em base acadêmica, eu não sei dizer se em rede social, por exemplo, no Facebook ou no LinkedIn, essa busca avançada desse jeito funciona, entendeu? Eu fico te devendo essa, eu posso pesquisar e depois você me manda um e-mail e eu verifico isso para você. Mas eu não sei dizer se funciona no LinkedIn. Então, o Carlos me perguntou como eu faço para buscar papers em organizações externas, por exemplo, ONU, Banco Mundial, FMI. Então, Carlos, eu não vou acabar não tratando muito disso aqui, porque eu tinha falado, acho que disso um pouco
na semana passada. Mas depois, rapidinho, se sobrar um tempinho, eu vou mostrar, tipo, no próprio site da biblioteca, existe um... Se você ver aqui, vou mostrar aqui para vocês. Acho que vocês ainda estão vendo o meu navegador. Se você ver aqui em base de dados, você pode digitar o nome da base de dados que tem aqui, especificamente, e ele vai te dar o link da base de dados, se a FGV assina ou não. Se a FGV assina, por exemplo, o FMI, o MF, né, a gente assina, você vai lá, entra na base e faz a sua pesquisa. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que criei. Então, o Matias de Carvalho perguntou se é possível inserir parênteses dentro de outros parênteses. Tipo, A e B, A e C e not D. Então, é possível. Dá para criar buscas complexas nesse sentido. Só que, assim, de novo, ver como é que vai ficar essa necessidade de busca, né? Se realmente é importante ou não você fazer uma busca desse nível. Porque, assim, nesses anos que eu estive aqui, tipo, na FGV, aqui 6 anos já, trabalhando como bibliotecário, dificilmente eu fiz uma busca que precisasse usar tipo de parênteses dentro de parênteses, né? Eu sempre tento simplificar a busca, o que eu falei lá no início, né? Que é sempre bom a gente tentar simplificar a busca para a ferramenta, porque quanto mais a gente vai fechando o círculo da pesquisa, quanto mais a gente vai tornando ela mais específica, usando muito truncagem, usando muito parênteses, menos resultado vai vir, entendeu? Então, vai vir muito pouco resultado relevante, porque a gente está fechando demais a pesquisa. Então, dá para fazer. Depois eu vou fazer até um teste direitinho depois para ver como é que funciona certinho. Mas, assim, eu não recomendo, porque pode fechar muito resultado, pode vir algum erro, essa pesquisa fica muito complexa de montar, mas, enfim, dá para fazer. Mas, assim, é sempre ideal lembrar que quanto mais a gente fecha a pesquisa, menos resultados aparecem, menos resultados importantes, né? Que acaba gerando uma frustração. Como eu disse, pesquisa, né? O ato da pesquisa é sempre uma barganha entre o que existe na base de dados, o que é produzido pela ciência, o que você quer, o que seu orientador, o que a escola está demandando de você. O Carlos falou aqui que não aceita no LinkedIn. Bom, ele já tentou e não deu certo, mas teve gente que falando que funciona no LinkedIn. Depois eu verifico para vocês e vejo se eu consigo fazer essa pesquisa. Tem uma última pergunta aqui, antes de eu passar para a última parte do nosso da busca avançada dentro do site da biblioteca, que é a do Ney, que ele fala que utiliza muito a pesquisa para autores de artigos, né? E existem diversas formas de expressar nomes em citações bibliográficas. E ele tem problema com os nomes abreviados. Então, nome abreviado é um grande problema, porque quando a gente faz a autoria de um autor, a gente tem diversas questões, Ney, que estão relacionadas a isso. Tipo, não só uma questão de pesquisa, mas a gente, por exemplo, tem como você falou, Carneiro, eu tenho num texto que eu explico para vocês, né, várias formas, você falou aqui, Carneiro e JM, tipo, as várias formas da gente citar o nome. Então, por exemplo, tem o meu nome, que é Gabriel Cunha Leal de Araújo, tipo, existem várias formas de citar ele, Araújo, vírgula, Gabriel, Araújo, G, Araújo com acento, Araújo sem acento, e por aí vai. Isso é às vezes o próprio autor ele não gosta de certo termo, então, por exemplo, em uma revista, o ideal é que sempre bote tipo o último sobrenome, né? Mas às vezes tipo acontece do autor tem um nome do meio que ele acha mais bonito, por exemplo. E aí ele usa em determinado trabalho o nome do meio, em outros ele não consegue usar porque a revista bloqueia, aqui você tem que usar o seu último nome. E aí, tipo, isso gera muita confusão. Tipo, na hora de fazer a pesquisa relacionada a isso, tipo, a minha sugestão é que você bote sempre o sobrenome do autor. Porque é óbvio que, tipo, se for Silva, vai ficar uma pesquisa muito grande. Mas, assim, você pode, se quiser, por exemplo, botar Carneiro, J, Carneiro, Jorge, tipo, botar essas expressões, né, entre aspas, e botar o or, uma do lado da outra, né, entre parênteses. Só que vai ficar uma pesquisa muito grande, né? Tipo assim, normalmente acontece,
tipo, de ter esse problema, né? Mas normalmente um autor com o mesmo sobrenome, tipo, na mesma área, dependendo do assunto, não vai ter muita gente, né? E você vai conseguir delimitar qual autor que você quer. Mas, assim, isso é um problema que é um problema clássico, tipo, da forma que você trabalha a sua pesquisa, né? Então, da forma que você trabalha essa pesquisa, não. Da forma que o autor quer botar um sobrenome. Então, tipo, isso, para além de um problema que a ferramenta de busca vai resolver, é um problema que a gente tem, tipo, em questão de autoria com o autor. Então, tipo, é um problema que provavelmente vai continuar acontecendo, tipo, mesmo que a gente crie diversas formas de citar, alguma forma vai ficar de fora, porque se a gente botar aspas e tiver um espaço ali, ou tiver um M que não entrou, a gente vai ter que ficar adivinhando se o autor tiver múltiplos sobrenomes, qual o M o autor colocou para poder a gente montar essa expressão de busca, entendeu? Então, assim, não existe uma solução para essa sua questão, pelo menos assim, não do meu ponto de vista, aqui agora, uma solução fácil. A solução é você botar o Carneiro e só, que é o último sobrenome, por exemplo, né, ou Araújo, ou o que for, e ir fazendo essa modificação, tipo, ir fazendo essa pesquisa conforme ela durar, ou ir, tipo, botando os vários sobrenomes que você já viu que o autor tem, entendeu? E aí vai criando um OR para cada nome do autor. Mas é uma situação muito complexa que demanda um trabalho que é não só das bases, né, tipo, mas dos próprios autores, né, uma conscientização que demanda um pouco de trabalho. O Dalmo perguntou se o caractere acentuado faz diferenciação para usar a interrogação. Sim, se você usa eu acho que é isso que você quis dizer, né? Se você usa a interrogação, ele vai pesquisar se um caractere está pontuado ou não. É, é, aqui o Page colocou aqui, né, que é tão importante quanto a informação é saber onde encontrá-la, né, que acho que é o principal. Tipo, a gente ter boas fontes de informação, bons espaços que a gente busque, é o ideal para qualquer trabalho bem feito, né? Foi o que eu falei para vocês. Mais do que tudo, mais do que a gente utilizar filtros de pesquisa, a gente tem que saber montar a nossa pesquisa, saber montar, tipo, expressar a nossa ideia e saber onde pesquisar, né? Quais são as boas fontes de informação. E, tipo, esse é o papel aqui da biblioteca tentar trazer para vocês. É exatamente isso que o Salvador falou, né? E a Thaisa perguntou se esse tutorial vai ficar gravado. Ele vai ficar gravado no site da biblioteca, na parte de tutoriais. Eu vou mandar para vocês o link depois. E vocês todos vão conseguir acessar. Então, a Ruana também falou do catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional. Sim, ele é uma fonte de informação, tipo, muito importante, porque você consegue ver como é que diferentes formas que o autor está citado, e você pode utilizar desse catálogo para você, caso você não saiba o nome, por exemplo, tipo, caso você não saiba os diferentes nomes que o autor está sob, você pode ir lá e pesquisar. Mas também acontece tipo, de você ter que usar, por exemplo, na montagem da pesquisa, né? Todos os termos de busca, todas as expressões de busca, todas as formas do autor, e fora que pode ter alguma, tipo, acontece, mas que isso é muito mais raro, né? Mas acontece, por exemplo, do autor ter publicado que publicou agora num periódico externo sobre um periódico, né? Estrangeiro, por exemplo, sobre um outro nome. E, tipo, essa publicação não entrou na Biblioteca Nacional. Então, tipo, a autoridade deles, tipo, especificamente para essa publicação, pode estar diferente das publicações da Biblioteca Nacional. Então, assim, acontece, mas, como a Ruana falou, o catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional é bem importante. A gente também tem um catálogo de autoridades aqui da Biblioteca da FGV, então, se você tiver alguma dúvida em relação aos nossos autores, a gente também tem, fala com algum bibliotecário, eu não confirmo dizer se ele está acesso ao público para todo mundo, eu acho que sim, mas se não fala com alguém, com um dos bibliotecários, que a gente te ajuda, não tem problema nenhum. Mas é exatamente isso que a Ruana falou, tipo, a Biblioteca Nacional é uma boa fonte para a gente buscar autoridade, que são as autorias, o nome dos autores. Então, o Matias me perguntou se a gente integra esse modelo de buscas no ResearchGate. Então, eu não sei dizer, eu acho que o ResearchGate ele aceita, eu acho, eu não posso confirmar, né? Porque a gente é que tem muitas bases de dados na biblioteca hoje, assina tipo, mais de
30 as bases de dados. Então, tipo, para cada uma tem alguma outra particularidade, né? Mas, no geral, tipo, elas costumam aceitar. Então, acho que o ResearchGate, ele aceita essa busca booleana. Pelo menos os básicos, os grandes booleanos, quase todos aceitam. Então, a Laura Macedo me perguntou sobre a busca com caracteres especiais, né? Tipo, tem esse problema. A ferramenta busca, mas o ideal é que, lembra que eu falei para vocês que se a gente colocar... depende do caractere especial, né? Tipo, normalmente, quando a gente está fazendo uma busca de caractere especial, o que eu falei para vocês, né? Tipo, a língua inglesa não costuma ter caracteres especiais. Então, faz a busca em língua inglesa, porque, tipo, mesmo os documentos que estão, Laura, tipo, em alfabeto cirílico, né? Tipo, em kanji japonês, o que for, chinês, tipo, em chinês, ou alfabeto russo, o que for, grego, tipo, a grande maioria desses documentos vão estar na língua inglesa, dentro do alfabeto latino. Então, quando a gente faz a busca em língua inglesa, tipo, ele vai fazer a busca em língua inglesa sem aquele caractere, mas tipo, a grande maioria dos documentos de outras línguas, eles têm o que a gente chama, como eu falei acho que bem isso no início, né, metadados em inglês. Então, por exemplo, quando a gente faz a busca em inglês, aqui pelo menos na nossa base de dados, a gente acha documentos em japonês, acha documentos em chinês, em catalão, em russo, em o que for. Então, tipo, isso acaba resolvendo, assim, né, de certa forma, a questão da necessidade ou não de usar caracteres especiais, que a gente está usando os caracteres latinos, está falando da língua inglesa, e, tipo, na língua inglesa ele vai pegar o correspondente, né, tipo, vai ter o correspondente na língua latina, vai ter o correspondente lá no sueco, na língua com caractere especial que for, que ele vai buscar. O texto provavelmente vai estar na língua, tipo, em japonês, em chinês, no que for. Mas os metadados, na hora de você fazer a busca, título, autor e resumo, tipo, a grande maioria dos documentos tem essas informações em inglês. Tem a questão do problema, né, do trema com autores, que acho que é na busca de autor. Então, assim, normalmente dá para a gente fazer a busca de autor sem o trema. E ver se ele vai encontrar. Tipo, eu acho que essa questão do trema, etc., ele encontra, não tem problema nenhum, a base reconhece os caracteres especiais, mas pode ser que algum caractere especial ou outro não venha, ou porque não tem o metadado dele em inglês, né, na língua inglesa, ou porque a base está com um caractere que não tem um equivalente, né, e a gente tem que fazer a busca com um caractere na língua específica. Mas, assim, eu nunca vi isso acontecer, não. Não vou falar que não existe, porque, tipo, a gente, como eu mostrei ali, tipo, eu fiz uma pesquisa, veio 28 milhões de documentos. Isso só com assunto de história, né? Se a gente for fazer uma busca, sei lá, de administração, qualquer coisa, tem resposta de busca que vem 50 milhões de resultados. Então, pode ser que alguma vez ou outra ele não ache algum caractere, mas, no geral, tipo, a ferramenta de busca consegue pegar os caracteres próximos e fazer a busca. Consegue achar. E o Demetrios me perguntou se há alguma forma de diferenciar maiúsculas de minúsculas. Então, por exemplo, que ele fala do IS, né, que é um acrônimo para Information Systems, né, e tem a forma verbal IS. Então, você pode botar o IS, mas assim, eu sempre aconselho a botar a palavra completa. Porque geralmente todos os trabalhos, né, é o que a gente chama de boa prática acadêmica. A gente, quando faz uma sigla, põe uma sigla num trabalho, em qualquer trabalho, a gente tenha, antes de escrever ela a primeira vez, a gente escreve essa sigla por extenso. Tipo, tanto que aqui nos trabalhos na norma da BNT, por exemplo, é obrigatório, né? Tipo, a gente ter no início uma listagenzinha de siglas. Então, até para uma pessoa que é nova na área, uma pessoa que está pesquisando sobre a área, mas não é da área, saber o que significa. Assim, não existe diferenciação de você botar maiúscula e minúscula. Tipo assim, a gente só pede para tomar cuidado quando a sigla maiúscula for uma sigla que seja correspondente ao booleano. Então, por exemplo, se for uma sigla de AND, por exemplo, a ferramenta não vai entender aquele AND se você, por exemplo, não botar entre parênteses, né, entre aspas. Aliás, para entender que aquilo é uma expressão, ele vai entender aquilo como um booleano. Mas
O ideal é que a gente sempre faça, se ela não é Demetrius, se ela não tem um correspondente booleano, dá para fazer a busca só com IS e por isso mesmo. Só que vai vir muita coisa, entendeu? Vai vir, é bom você botar ela entre aspas, porque pode vir IS, pode vir no início de uma palavra que começa com S. Então, o ideal é você botar sempre entre aspas esse acrônimo, né? Mas o ideal é que a gente sempre parta do princípio de fazer a pesquisa com a palavra completa. Porque é de bom tom, né? É da boa prática acadêmica a gente botar, tipo, mesmo que não esteja no título, mas esteja no decorrer do trabalho, o significado da sigla, né? Mas acontece de ter siglas que tipo, são muito bem, né, de palavras que são muito bem difundidas o significado, que a gente usa só a sigla para procurar e tem só a sigla no título, tipo DNA, RNA, isso falando nas áreas de saúde, né? Então acontece. Você pode jogar se for uma palavra muito famosa, tipo DNA, RNA, não precisa nem colocar em aspas, né? A ferramenta vai conhecer, mas se for uma coisa que demanda um pouco mais de ambiguidade, né, que a palavra seja um pouco mais ambígua, como por exemplo yes, que pode ser o início de alguma palavra, né, ou qualquer coisa assim, aconselho você botar ela entre aspas. Tudo bem, Demetrio? Aí, se eu não respondi, me avisa que eu volto aqui e resolvo. Obrigado, Laura. Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar me adiantar aqui um pouquinho, só para conseguir mostrar para vocês, porque eu achei que essa apresentação é um pouquinho mais rápida, mas como a gente está com muita dúvida, eu acabo parando toda hora, né? E a gente tem mais... eu quero terminar em pelo menos mais 15 minutos para deixar os 15 minutos finais, caso vocês tenham alguma dúvida. É importante lembrar que eu também fui lembrado pelo meu colega Henrique, né, que o ORCID ele vem usando o que a gente chama de um número, que é o número de ORCID, que ele corresponde ao seu nome, né? Tipo, você cria um ORCID, que é um site, eu falo dele em algumas outras apresentações, mas o ORCID é um site que você se cadastra o seu nome, né? E ele cria um número vinculado a você, que é o seu número de pesquisador. Então, quando você bota o seu número de ORCID, que é aceito em muitas bases de dados, ele resolve o problema de você ter aquela questão do nome, né? A questão da autoria, né? Tipo, do nome Carneiro, J, Carneiro, Jorge, por aí vai. O ORCID ele vem sendo usado para resolver esse problema, mas ainda não é todo mundo que tem ORCID. Mas eu espero que ele venha para ficar e ele vem para tentar resolver esse problema, como bem lembrou aqui o nosso parceiro da biblioteca, o Henrique. Vamos lá. E eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que funciona a busca avançada direto como eu tinha falado com a Ruana, né? Direto da plataforma. A gente pode fazer essa busca direto na expressão de busca, como eu ensinei para vocês, mas uma vez que a gente entende, a gente pode se utilizar da busca avançada que tem nos sites para poder fazer uma pesquisa específica. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz a busca avançada com algumas outras funcionalidades que essa ferramenta fornece. Então, por exemplo, você está vendo que eu já montei a busca aqui? Marketing em faculdade, universidade, por aí vai. Note, ensino. Você não precisava fazer isso tudo. Tipo, assim, eu acho mais fácil, eu acho bom vocês pegarem essa manha, essa prática, é importante para vocês. Mas, assim, se vocês às vezes estão com dificuldade ou esqueceu alguma coisa ou outra, vocês podem montar essa busca aqui, nessa página de pesquisa avançada. Geralmente, grande parte das bases de dados tem. O Google Acadêmico tem, a Web of Science, se eu não me engano, tem. E a gente fazendo a busca aqui, a gente consegue trabalhar com com um pouco mais de informação do que a gente teria na busca lá do que a gente faz só digitando. Até tem, mas a gente teria que gravar aqui uns certos campos que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a gente quando faz a busca, antes de eu mostrar esses campos, a busca avançada, né, a gente pode ir criando campos opcionais e falar, eu quero marketing, e lembra, end or not. Eu quero marketing, vou botar aqui, e gestão, mas eu não quero, por exemplo, saúde. Entendeu?
Então, pronto. Aí eu já fiz. Aí eu posso fazer, tipo, essa busca, ela vai fazer a busca igualzinho àquela que eu fiz, mas ela vai me permitir alguns outros campos. Como, por exemplo, eu selecionar um campo opcional, que é o campo que eu quero pesquisar essa pesquisa. Então, por exemplo, às vezes eu quero que marketing esteja no texto completo. Então, eu venho aqui, eu quero marketing no texto completo. Mas eu quero, por exemplo, que gestão de saúde, gestão, aliás, esteja só na palavra título. Entendeu? Aí eu posso fazer, tipo, com saúde a mesma coisa. Eu posso botar aqui o nome de um autor, tipo, botar o note, botar o nome de um autor, e eu não quero que apareça esse autor. Aí, em vez de pesquisar, porque quando a gente faz a busca sem esse TX, esse AU, esse TI, ele busca só nos assuntos. Mas, no geral, tipo, isso é o que eu falo. Acaba complicando e delimitando muito a busca. É para vocês usarem, é importante, ainda mais que você está fazendo uma pesquisa muito específica, acontece, eu quero coisa só de autor, eu aconselho vocês a utilizarem isso daqui. Mas, no geral, tipo, não é necessário, dá para a gente trabalhar tipo, com os booleanos sem a necessidade de botar esse TI, esse AU, esse SU na frente para fazer a busca. Então, a gente tem o título, tem os termos de assunto, que são assuntos vinculados, tem o SO, que é a fonte, ou o título da revista científica. Por exemplo, se eu queria uma revista específica, eu botava aqui END, eu botava Accounting Journal, Jornal de Contabilidade, e botava aqui o SO, ele só ia procurar o que tem como fonte de revista científica o assunto. O AB, ele é pesquisar saúde, por exemplo, só no resumo do texto, ou no ISSN, ou no ISBN. Aí, quando a gente faz essa busca, deixa eu ver, talvez não venha nem muito resultado, mas até veio, né? Tu viu que ele diminuiu bastante, mas quando vem, ele me mostra aqui como é que tá essa... Puxa, que eu cliquei errado aqui. Mas ele me mostra como é que tá essa... Aí vocês estão vendo, era isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Antes de cada palavra, tipo, tá vendo que ele usou os booleanos, né? Que eu usei o AND e o NOT, mas tá vendo que antes de cada palavra, né? Antes de cada expressão, ele usou... Tem como a gente montar isso escrevendo também. Ele usou, por exemplo, como eu queria a busca do marketing no texto completo, ele buscou o TX. Como eu queria gestão no título, ele botou TI antes de gestão. E não algo que tem o ISSN, né? O IS, que a ISSN é só número, né? Mas isso aqui é só título de detalhe. Saúde. Então, tipo, a busca avançada do site, ela permite que você trabalhe, tipo, dá para fazer isso escrevendo também, mas isso gera muita complicação que às vezes não é necessária para a nossa pesquisa. Mas é isso, tudo depende da sua pesquisa. Se você quer algo muito específico, use e abusa desses termos aqui. Mas, no geral, dá para a gente fazer a busca só com os booleanos. Então, era só para mostrar para vocês como é que funciona a busca avançada e ela tem algumas outras opções. Além disso, ela me permite fazer, buscar, tipo, dentro de algumas outras áreas de conhecimento, que, na verdade, aqui não são bem buscas booleanas, né, mas são filtros que eu posso colocar para poder fazer a continuação da pesquisa. Então, por exemplo, eu posso escolher essa busca aqui em alguma das áreas abaixo, que são as áreas já prontas que a gente tem. Então, por exemplo, medicina, marketing, matemática, dança, direito, botânica, ciência da computação, ciência política e por aí vai. Eu posso, tipo, fazer modos de busca diferentes. Por exemplo, aqui está pesquisando todos os termos, mas eu posso geralmente fazer uma busca de frase específica, eu posso usar uma busca de qualquer termo, ou posso usar, por exemplo, o Smart Text. O Smart Text, como é que ele funciona? Ele, na verdade, só funciona para documentos que tenham dentro da base da EBSCO. É um modo de busca específico. E como é que ele vai funcionar? Ele funciona quando você, às vezes, tem vamos ser por acaso que você achou um título de texto, ou um pedaço de texto, que, tipo, o autor, por exemplo, alguém não botou a citação dele. Então, tipo, você tem o trabalho ali, né, uma citação, por exemplo, mas não tem a autoria de quem é a citação, não tem a referência, o autor esqueceu de botar no trabalho dele, e etc. Esse Smart Text permite que você copie uma grande porção do texto, né, o que ele fala, né, e jogue na busca. Aí ele vai pesquisar qual é o periódico que tem aquele texto aí, tipo, qual é o artigo que tem, caso esse artigo esteja dentro das bases da EBS, que é uma busca bem específica. Ele permite você descobrir qual é o artigo que está com aquela frase ali, com aquele texto. Aí tem como a gente aplicar a busca por assuntos equivalentes, texto completo e por aí vai. Tem como limitar os resultados, né, para os e-books da editora, revistas analisadas por pares, data de publicação, repositório da FGV, que é toda a produção intelectual da casa, e por aí vai. Dá para a gente fazer localização, se você está pesquisando um livro físico, por exemplo, dá para a gente fazer língua,
dá para a gente fazer muita... É porque aqui, apesar de ser busca avançada, aqui já não está mais relacionado com os booleanos, né? E sim com alguns filtros de pesquisa, que eu já falei nas outras apresentações, na apresentação passada, aliás. Então, eu não vou entrar muito. Mas, assim, dentro da busca avançada, tem como a gente trabalhar com algumas outras informações que podem ajudar vocês na hora de montar a pesquisa de vocês ou não. Eu vou ver só se vocês têm mais alguma dúvida aqui e eu vou passar rapidinho, porque é bem rápido, para o Web of Science, que é só para mostrar para vocês como é que funciona a busca do NIR, e para o Google Acadêmico, só para vocês como é que funciona e como é que é o NOT, porque tem uma especificidade, e eu vou dar por encerrada a apresentação. Aí, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, é só só irem me falando. Lembrando aqui que o ResearchGate eu não tinha certeza, mas já o Henrique, que é o nosso parceiro aqui da biblioteca, o bibliotecário lá de São Paulo, falou que no ResearchGate aceita os booleanos comuns, sim. Pelo menos os mais comuns quando end, or e o not. Tá? Tanto para busca de pesquisadores, publicações e de perguntas. Então, quem perguntou do ResearchGate, está aí a dúvida respondida. O Natanael Oliveira me perguntou como é que ele realiza uma pesquisa para um período específico, por exemplo, por artigos e periódicos dos últimos 5 anos. Natanael, a gente vai fazer a pesquisa, montar a pesquisa com as... A gente pode usar, por exemplo, esses booleanos aqui, como eu mostrei, eu posso... Por exemplo, eu quero pesquisar um assunto, quero pesquisar marketing no periódico, aqui eu poderia colocar, por exemplo, eu quero que tenha marketing no periódico, aqui eu mudo, né, o meu para a fonte do título revista científica. E aqui no end eu boto o nome do periódico, e eu quero para marketing no account journal, e você falou que quer dos últimos 5 anos, né? Eu posso vir aqui e botar, de 2015 a 2020. E aí eu rodo a minha busca, ele vai buscar a busca assim que você do jeito que você quer. Além disso, existe uma opção de quando a gente faz a busca integrada, quando você quer pesquisar direto dentro de um artigo, de um periódico, eu acho que eu falei isso para vocês na última apresentação, né? Por exemplo, se eu quero fazer a busca dentro do Accounting Journal, por exemplo, vou jogar aqui. Accounting Journal. Deixa eu ver se ele vai. A gente pode buscar aqui, porque ontem ele buscou já direto nas publicações. Legal. Aí eu posso buscar o nome do periódico aqui. Deixa eu fazer o login, só para não atrapalhar vocês. Vocês estão vendo que está aqui a minha tela, só vai. Legal. Vamos lá. Uhum. Aqui, por exemplo, publicação Accounting Review, era essa que eu estava procurando. Tá vendo? Quando eu jogo Account, ele já vem aqui, publicações, Accounting Review. Ele vai buscar. Aí você tá vendo que ele já apareceu aqui? Então aqui eu posso fazer a busca de qualquer assunto já dentro direto desse periódico. Aí eu posso jogar marketing aqui dentro. E, a partir daí, ele vai me buscar tudo que tem marketing, qualquer assunto dentro do Account Review. E, a partir daqui, tá vendo? Tudo que tem marketing, dentro do assunto, dentro do periódico Account Review. E, a partir daqui, eu começo a fazer, a data de publicação. Eu quero só os 5 anos. 2015, 2020, por aí eu uso os outros limitadores, como eu tinha falado na última apresentação. Acho que eu já respondi. É isso. Então, o professor Decotelé me perguntou se existem diferenças na qualidade acadêmica entre o Google Acadêmico, o Search e o Wikipedia. Então, existem. O Google, quando a gente está fazendo uma pesquisa acadêmica, o ideal, se a gente quiser pesquisar no Google, é a gente pesquisar no Google Acadêmico, porque o Google Search ele vai aparecer pesquisas que não são relacionadas ao âmbito acadêmico. Então, vai aparecer informação, de documentos que não foram avaliados por pares, se isso é importante para você, informações de blogs ou de sites de notícias, que às vezes podem ou não ser muito confiáveis. Então, é importante a gente ter, assim, a primeira opção que eu falo para vocês utilizarem quando a gente está fazendo uma busca acadêmica, usa o acervo acadêmico da biblioteca.
porque ele tem uma curadoria, né? Ele tem, tipo, tudo que está aqui dentro são de bases de dados essas fornecidas por grandes editores internacionais, então todas essas bases de dados têm informação de qualidade que passam por um crivo, né, de avaliação, pelo menos a grande maioria delas, e é importante, a gente não vai confirmar que tipo, tudo que você leu, todos esses artigos são 100% livres de erros, por exemplo, mas com certeza, tipo, uma base de dados que tem documentação que é avaliada por pares, tem um peso acadêmico, né, de qualidade acadêmica, muito mais forte do que você fazer uma pesquisa, por exemplo, direto no Google. Wikipédia é uma fonte de pesquisa que eu gosto de falar, né? Que é uma fonte de pesquisa válida, mas o Wikipédia ele não é bom a gente não se utilizar para fazer trabalhos acadêmicos. O Wikipédia é uma ferramenta colaborativa e tipo tem muita gente séria que está ali, está se utilizando das ferramentas, dessas ferramentas e realmente está fazendo um trabalho bom, e realmente tem muita coisa boa na Wikipédia, no Search, mas tipo assim, eu aconselho vocês a utilizar a Wikipédia quando você não tem muita noção do assunto e você quer uma introdução a ele. Aí você vê a Wikipédia e vê quem são as fontes, tipo os autores, que geralmente quando a gente tem um assunto acadêmico na Wikipédia, a gente tem informação de autor, tem informação, tipo a bibliografia recomendada. Eu recomendo sim, tipo, você vai na Wikipédia, mas não usa a Wikipédia como fonte para citar no seu trabalho. A não ser que seja um trabalho muito específico. Mas eu aconselho você a utilizar a Wikipédia quando você estiver fazendo uma pesquisa inicial, que você não conhece sobre o assunto, e por aí. Mas, assim, o Google Acadêmico e as ferramentas da biblioteca têm um peso, né, na qualidade acadêmica do que vai vir muito maior, por exemplo, do que no Google, porque o Google não tem obrigação de vir material acadêmico. A Tatiana me perguntou se esse sistema apresenta algum resumo quantitativo de artigos por ano, por área, por journal. Não, a gente não faz isso, a Web of Science faz isso, mas isso é um outro treinamento, tipo, quando a gente começa a trabalhar com informação bibliométrica, métricas informacionais, mas a nossa base não faz isso. Mas a Web of Science dá alguns resuminhos bibliométricos que a gente consegue ter um resumo quantitativo de como está a área, de como está o estado da arte daquilo, quem está produzindo, quem não está, e por aí vai, Tatiana. Mas a nossa base especificamente não dá. O Júlio perguntou se a Cielo e a Spell aceitam esses recursos de busca. Sim, eles são bases bem famosas e eles aceitam. E o Matias falou basicamente o que eu falei, né? Que serve mais para inspiração e dicas de mais buscas, né? Quando a gente utiliza a bibliografia, que tem lá recomendada, etc. Mas é bom não utilizar a Wikipédia sempre quando você está conhecendo algum assunto, alguma coisa assim. Mas se você for citar e escrever sobre isso, trabalhar mesmo, eu aconselho a você procurar um artigo acadêmico, etc., para ter mais informação. Porque a Wikipédia, apesar de ser uma instituição, né? Tipo um projeto sério, etc., como ele é um projeto colaborativo, às vezes pode ter uma outra coisa ali que não passou por revisão, ou alguma informação que está errada, entendeu? Mesmo não por mal, mas porque não tem um crivo, não tem uma análise total de pares, como a revisão cega, né? Então é isso. Gente, eu acho que eu respondi a pergunta de vocês, eu vou passar rapidinho, que eu tenho 5 minutos só para falar para vocês do Google Scholar e da Web of Science, e depois eu vou finalizar. Eu vou começar pelo Google Scholar, que tem mais gente perguntando. Até o Augusto aqui, né, perguntou se eu posso falar. Vou falar sobre o Google Scholar e se eu considero uma fonte fidedigna de consulta, se vale utilizar para pesquisa. Sim, considero, é uma boa fonte. O Google Scholar, ele funciona, se a gente for fazer a pesquisa, exatamente assim, não exatamente igual, mas muito parecido com os booleanos que eu usei lá, né? Mas, assim, o Google Scholar ele tem algumas particularidades, por exemplo, a relevância dele, ele costuma botar mais para cima, diferente da biblioteca, uns artigos que ele vê, né, tipo, que tem muita citação. O Google tem um algoritmo um pouco fechado em relação à relevância dele ou não, né? Então, a gente não sabe dizer, tipo, eu não sei dizer completamente como é que funciona totalmente o algoritmo dele, como eu sei como dizer como funciona o da biblioteca. Mas tipo, o Google leva em consideração o texto que você digitou, como o da biblioteca, mas ele também leva em consideração citação de alguns documentos por tema e por aí vai. Quando a gente faz a pesquisa de inovação, tipo, a gente vai fazer a pesquisa exatamente igual a gente fez no Google. Se for, por exemplo, o OR e o AND. Então, por exemplo, está vendo que eu tenho inovação e saúde? Ele vai buscar tudo que eu tenho inovação e saúde.
Aí, quando a gente vem aqui na busca avançada do Google, a gente vê como é que ele buscou. Tá vendo? Ó, com no mínimo uma das palavras, ou seja, o OR ele tem que ter no mínimo das palavras. Então, ele botou, por exemplo, inovação e saúde, tudo junto. Então, ele vai buscar exatamente como funciona lá no meu... na ferramenta de busca da biblioteca. Se eu boto aqui o AND, então, por exemplo, ele vai buscar lá, tá vendo tudo que tem saúde e inovação. Ó, inovação e saúde, e por aí vai. Quando a gente vem aqui, né, na busca avançada dele, ele me viu, ó, quando a gente tem o AND, o que eu falei para vocês? O AND delimita a busca. Então, ele vai buscar, tem que ter exclusivamente todas as palavras. Então, ó, ele tem, por exemplo, inovação e saúde. Então, ele vai buscar as duas. Vocês viram que eu busquei saúde sem o acento, né? Alguém me perguntou, não sei se foi especificamente em relação ao Google, mas eu busquei sem acento, ele buscou com acento. A ferramenta entende isso. E a diferenciação, tipo, do Google Scholar, principalmente, tá no NOT, em relação aos booleanos, né? Tipo, quando a gente tem o NOT, a gente aqui não vai colocar inovação, NOT, saúde. O Google, ele funciona da seguinte forma. Quando a gente tem um assunto que a gente não quer que ele tenha um assunto correspondente, a gente vai colocar, ó, o sinalzinho de menos. E aí vai fazer a busca. E aí ele tá vendo, vocês viram que eles tiraram tudo que tem relacionado à saúde, né? Gestão de inovação, livro de inovação. Aí quando a gente vem aqui na busca avançada, para você entender como é que está a sua pesquisa, tá vendo? Ó, encontrar artigo com todas as palavras inovação, mas sem a palavra saúde. Aí a partir daqui, a gente começa a botar, tipo, a gente pode fazer a busca avançada aqui no Google Scholar, utilizando algumas outras informações, né? Que a gente pode botar a data. O Google, ele aceita também a truncagem de aspas, né? Que acho que é a mais clássica que tem. Viu que a gente botei uma autoria aqui, ele botou no exemplo de Guilherme Bittencourt, ele botou entre aspas. Então, se a gente pode usar aspas no Google, não tem problema nenhum. Eu não sei dizer se o Google está aceitando o... Eu vou procurar isso, dar uma olhadinha, a questão do ponto de interrogação. Isso me veio agora, e a questão da truncagem. Deixa eu dar uma olhada, que aí eu já faço a pesquisa aqui. Ó. Núcleo. Vamos dar uma olhada, ver se ele vai buscar. Ao que parece, ele não está aceitando essas outras truncagens, mas ele aceita ele aceita tipo tanto a aspas, né, quanto o end, o or e não o not, a setinha. Então, assim, era mais ou menos isso que eu tinha falado para vocês do Google, era tipo era uma coisa bem rapidinha. O Google que eu queria trazer mais para vocês é só essa diferenciação do Google Scholar em relação da biblioteca, em relação ao Note. E agora eu vou passar rapidinho, porque o nosso tempo está acabando, tipo, está estourando. Eu acabo falando muito, né, para tentar ser o mais prolixo possível para tirar as dúvidas, não deixar nada pendente. E eu vou passar só para a Web of Science, que é uma base de dados que tem, já está até aqui prontinho a pesquisa, que ela tem uma pesquisa que funciona da seguinte forma. A gente tem um booleano chamado near, que o que ele faz, esse booleano? Ele faz uma busca em que, por exemplo, eu vou botar aqui um exemplo clássico, que é o exemplo que tem até da Web of Science, que ele faz uma pesquisa, por exemplo, que eu quero tudo que tem a palavra salmon e eu quero que tenha a palavra vírus, mas essa palavra salmon e vírus, elas não podem vir, por exemplo, muito separadas uma da outra. Elas têm que vir, tipo, até 3 palavras distantes uma da outra, ou seja, pode ter salmon, vírus em uma palavra distante, ou sem nenhuma, ou com 2 ou 3. Se eu colocar 4, 5, ou 6 ou 7, ele vai buscar, tipo, até 7 palavras distantes. E se eu colocar só near e vírus, ele vai buscar até 15 palavras distantes. Mas aí, vou mostrar aqui para vocês. Esse é um exemplo aqui, salmon, near, trees e virus, né? E quando a gente faz a pesquisa, vai carregar aqui. Opa, acho que eu vou ter que entrar de novo rapidinho, porque já estava aberto aqui há um tempo. Na Web of Science. Para acessar a Web of Science, gente, é só fazer aquilo que eu falei com vocês mais cedo, né? Vem aqui na caixinha de busca, base de journals, digita Web of Science, vai aparecer essa caixinha aqui. Você vai clicar em acessar as bases de dados e ele vai te direcionar para o site deles. Aí é só você fazer a busca. Deixa eu fazer a busca, já está até aqui pronto.
Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho e eu vou abrir para as perguntas finais. Ó, tá vendo? Ó, aqui é a segunda evidência. A primeira não veio no título, mas provavelmente tem alguma coisa relacionada no corpo do texto. Mas, ó, vírus, ó, Pseudomonas myocarditis, vírus em Atlantic Salmon. Aí tá vendo que tem 3 diferenciações, né? 1 ou 2 palavras até o salmon. E por aí vai. Então é mais ou menos assim que o NIR funciona. E não necessariamente vai estar no título, tá? Pode ser, tipo, ter alguns resultados que vocês não veem no título que estejam, por exemplo, no meio do corpo do texto. Então pode ter salmon, NIR, vírus no corpo do texto. Mas os que tem no título, vocês veem que aparece aqui, ó, salmon, anemia virus, e por aí vai. Quando ele consegue achar a resposta no título, ele vai estar sempre próximo, até 3 palavras próximas, né? Pode estar 1 ou 2 ou 3, uma do lado da outra, mas vai estar até 3, que é até o NIR que eu coloquei. E era, pessoal, isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou voltar a compartilhar eu vou ver se vocês têm alguma pergunta, e vou só compartilhar os meus contatos para, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que eu não consegui responder, ficar para vocês entrarem em contato. Acho que não está compartilhando a tela. Alguém não está vendo? Augusto falou que não estava recebendo. Acho que estava todo mundo recebendo, né? Augusto, desculpa, é porque eu acabei já apresentando, mas acho que foi um problema muito específico seu. Eu não sei direito se eu estava apresentando ou não, só vou mostrar rapidinho como é que acessa de novo ao Web of Science, mas não vai dar tempo para eu mostrar tudo. Mas se você tiver qualquer dúvida, por favor, escreve para mim que eu te ajudo, não tem problema nenhum, tá? As buscas dentro da Web of Science. Vou só repetir como é que você acha a Web of Science, tá bom? E aí, só para que teve mais gente que perguntou sobre a Web of Science, para a gente achar a Web of Science, quem perguntou para mim foi o Luiz também, né? Para achar o Web of Science, Luiz, você vem aqui no site da biblioteca, acho que vocês estão todos enxergando, né? Digita, vai na aba base de dados, digita o nome da base, e aqui vai ter Web of Science. Aí é só você clicar, e clicar nela, ela vai me direcionar para a base de dados, tudo bem? Deixa eu ver mais alguma. O Tarcísio perguntou se o parêntese e os pontos de interrogação e asterisco funcionam no Google Scholar. O asterisco não estava funcionando. O parênteses, se eu não me engano, funciona, mas eu vou dar uma olhadinha e fico de te confirmar. Mas eu sei que antigamente aceitava. Eu vou só dar uma confirmada, mas assim, eu acredito que funcione sem problema nenhum. O que você tem que ficar ligado no Google Scholar é o Note, que não funciona da mesma forma. Tudo bem? Professor Carlos Alberto, muito obrigado. Patrícia, eu vou disponibilizar, eu vou pedir, acho que para a Dicom, acho que tem um e-mail, cadastro de todo mundo, o marketing aqui da FGV, de todo mundo que está cadastrado, foi cadastrado, eu vou ver se existe a possibilidade de mandar aqui por e-mail para vocês depois o link dos webinars anteriores, tudo bem? E era isso. Se vocês tivessem qualquer dúvida relacionada, falem comigo. Gente, mais gente perguntou do NIR, né, gente? Só para não... O NIR está aqui, ó, Salmon NIR Trace Virus, na Web of Science. É só você fazer a busca assim, ele vai pesquisar tudo que tem até 3 palavras próximo, Salmon, virus próximo de Salmon, próximos em até 3 palavras, tudo bem? Eu vou deixar aqui, só antes que a apresentação acabe, os meus contatos, que acho que é importante vocês terem. Isso tudo vai estar disponibilizado para vocês depois, tá? Não se preocupem. Mas deixa eu ver se tem só mais alguma questãozinha aqui, que tá chegando muita coisa. O NIR, Juliana, o NIR é sim caixa alta. Ele tem que ter todos os operadores booleanos, no Google, escola, em qualquer... O ideal, o correto é que eles sempre sejam usados em caixa alta, tudo bem? E acho que isso responde a sua pergunta. A gente vou tentar mandar, tá, gente, para todo mundo, os anteriores. Vou ver com essa possibilidade. De qualquer jeito, caso não consiga, é só vocês entrarem no site da biblioteca que eu mostrei. Aí vai ter lá no Biblioteca do Rio de Janeiro uma parte de tutoriais. Aí nesses tutoriais vai ter todos esses tutoriais certinhos colocados, tá? Talvez demore uns dias para entrarem aqui, algum tempinho, né? Porque acho que precisa editar um pouco esse tutorial, não sei dizer. Mas é isso, gente.
Então, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Eu sei que foi muita coisa falando, tem muita gente aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, falem comigo, cheguem na biblioteca. Se eu não tiver, vai ter outros bibliotecários que vão estar disponíveis para trabalhar com vocês. E é isso, pesquisem, pratiquem. Tipo, pesquisa é prática, é o fazer, né? Fazer científico. E o que a biblioteca tiver aqui para ajudar vocês nesse momento, né? A gente vai estar aqui. Se cuidem, cuidem um dos outros. E muito obrigado, pessoal. É isso.